Celulares, né? Isso. Importante. Já botei no modo avião pra nem fazer aquelas interferências de... Isso em estúdio, zoa, canta pra caralho. Olha lá. Flávio, meu irmão, prazer ter você com a gente. Tudo bem, Diogão? Cara, estamos começando um projeto. Se tudo der certo, vai vingar. E você, pé direito, chegando aqui para falar com esse violão mágico que encanta a gente. Você que está de passagem pelo Rio e que ontem fez um baita de um show super legal. Todo mundo vibrou com esse violão maravilhoso. E Flávio, o seguinte, antes da gente começar o nosso papo, o projeto é falar de violão, falar de música, falar de vida, falar de amor pela arte. Esse é o objetivo desse bate-papo. E eu fico muito tocado de poder ter você como meu primeiro convidado, porque Uau. você, além de ser um artista brilhante, você tem o que a gente quer, né? Esse amor pelo violão, esse amor pelo flamenco, amor pela arte. E para mim é um privilégio inigualável assim ter você aqui nessa conversa. Então, Flávio, fica à vontade aí para... A honra é minha, primeiramente, pois falar isso que bom, você já sabe do sentimento da amizade de tantos anos, né, que nos une. Pra mim estar aqui no Rio de Janeiro sempre é um prazer, é uma cidade que eu tenho um feeling especial, um carinho pelo público carioca, pelo que a cidade representa para o nosso país, né, o nosso cartão postal universal e também pela arte que existe aqui, né? Que é uma terra que é um berço fundamental da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, muito assim especificamente falando, é um lugar que você respira, né, esse ambiente artístico, essa calidez e essa beleza a cada metro, né, caminhada, a cada passo que você dá. Rio de Janeiro tem essa história viva, né, da nossa cultura, da nossa arte. E bom, e para mim estar aqui sempre é um prazer, estar aqui dando aí essa arrancada a esse projeto, mais ainda, né, porque é algo que eu sei que você vai fazer com muito carinho, com muito primor, com muito conhecimento e eh, com muita vontade mesmo, né? Com muito tesão, né? Vamos falar claramente. Que bom, E eu Flávio. acho que isso faz toda a diferença, é necessário para o ambiente e para as redes sociais de alguma maneira terem conteúdo de qualidade, falando de arte, de cultura, de música de qualidade, enfim. Então, bem-vindo seja. Que bom, Flávio. Bom, vamos começar um bate-papo então, Vamos lá. atualizando e contextualizando, né, a nossa audiência. Eu conheço o Flávio desde 2016, corri o ano de 2016. Eu morava em Santa Teresa, num apezinho super gostoso, de frente para uma área de mata. E eu estava muito interessado em saber um pouco mais de violão, né? Uhum. Eu sempre toquei aquela coisa afetiva que a gente tem quando fala assim, eu tocava Legião Urbana, aquelas coisas que todo mundo, né, todo adolescente que começou a tocar violão, acredito que você também tenha passado por isso, né, de tocar um pouquinho de rock, tocar um pouquinho de MPB. Sem dúvida. Enfim, e aí eu me lembro, Flávio, que eu levei um choque, cara. Eu tava passando a tela lá do meu Facebook e de repente vejo um cara tocando flamenco de uma forma muito própria, né? E eu falei, cara, isso deve ser algum embuste, bicho. Nunca vi ninguém tocando violão flamenco, falando português, dizendo que ensinava flamenco. E aí eu cliquei, vi a propaganda do curso, achei que não era possível, mas me interessei por aquilo, verdadeiramente, né? Legal. Flávio, Faustino Nunes, né, que é um grande flamencólogo, ele disse uma vez em uma entrevista que a guitarra espanhola é o grande presente da Espanha para o mundo.
E eu concordo inteiramente com isso, mas eu ousaria afirmar que se a guitarra espanhola é o presente da Espanha para o mundo, a guitarra flamenca é o presente mais especial para os afortunados que conseguem ser tocados por essa arte tão sublime. A guitarra espanhola que a gente ama, o nosso violão aqui no Brasil, ela tem na guitarra flamenca alguma coisa completamente diferente. Tem uma magia, tem algo que quando te pega, você fica realmente. E aí eu me lembro exatamente de ter visto isso, comecei a assistir seus vídeos e vi que era possível. Né? Vi que um brasileiro dominava com virtuosismo a guitarra mais especial e secreta da Espanha, que é o flamenco. Meu irmão, as pessoas que ainda não te Eu conhecem, tô até hipnotizado pela fala dele as aqui, porque eu pessoas, fiquei bem refletindo em tudo que ele tá falando, né? Porque é profundo. irmão, de coração, Sim, a super. guitarra flamenca é algo completamente diferente, É, eu né? sou suspeito pra falar porque realmente eu fui abduzido, né, pelo flamenco, que é uma coisa que eu sempre falo. O flamenco, você não escolhe, né? O flamenco que te escolhe. É uma Nossa, coisa. cara, que doideira isso, hein? Você não escolhe gostar de flamenco. Uhum, É o flamenco que escolhe as pessoas com as quais existe uma conexão. E é por afinidade, é por forma de ser, é por sensibilidade, é por uma série de questões que eu não saberia definir aqui com palavras nesse momento exatamente, né, quais são, né, as questões, porque não é uma condição assim sine qua non, não é matemática, nem uhum, ciência exata. Quando a uhum, gente entra no campo da emoção, não existe, todas as especulações são possíveis, né? E todas as possibilidades são múltiplas, né? Mas o que sim eu posso te dizer é que eu concordo com o meu maestro Faustino Nunes, que foi meu maestro no Conservatório Superior de Córdoba, lá na Andalucia, na Espanha. Foi um grande professor que eu tive na universidade no ano 2013, que eu fiz, né? Eu ingressei nesse conservatório. E eu tinha um carinho muito especial. E ele por mim também. Nós nutríamos um carinho especial por quê? Por essa paixão, né? Que a gente se reconhece, né? Os freaks, né? Os loucos. Os que somos pessoas que somos nerds, né? Que, uau, uhum, que gostamos, uhum. que nos empapamos e queremos ir mais e mais. Aquela coisa que é meio até infantil, né? Uma coisa meio inocente, assim, da coisa de quem realmente é um apaixonado, né? Ama e é apaixonado pelo que faz, né? Já que você falou de uma coisa infantil, e eu vou pegar justamente daí, né, da nobreza desse sentimento mais puro de Sim. infância, né? A gente sente o flamenco, a gente sente a música, a gente sente a arte, e a gente se reconhece quando um toca, quando um baila, quando um canta. Uhum. Flávio, como é que foi para você a primeira experiência com uma guitarra flamenca, com o flamenco? Vamos falar desse sentimento de infância, vamos falar desse sentimento puro de ver a luz. Eu vou Uhum. voltar nesse termo de ver a luz mais tarde. E Sim. eu queria que você me dissesse quando você viu a luz do Flamengo. Eu vi a luz quando eu tive a oportunidade de ver na minha frente uma pessoa tocando algo, né, assim, que era bem rudimentar, porque foi através de um amigo da minha irmã que chegou na minha casa da Espanha. Então Uhum, ele morava no sul do Brasil, em Santa Catarina, mais precisamente em Joinville. E ele passou uma temporada de 3 meses na Espanha e ele foi buscar o flamenco. Então ele era um cara que tocava guitarra hum, elétrica, era um músico muito talentoso. uhum, Mas ele descobriu o flamenco, não sei como, lá em Santa Catarina, em Joinville, não, lembrando, né? Estamos falando do ano, exatamente foi no ano 90. nossa. Então, estamos falando que faz 25 anos quase, né? Que isso aconteceu. Eu, então,
Não, que 25? 35 35, desculpa, anos, né? exatamente. Tava falando, 35. opa, a conta não tá contando. 35, só roubei 10 anos só. Então, 35 anos, exatamente. Então, eu tinha 10 anos. Era uma Nossa, criança, Flávio. literalmente uma Então a gente criança. tá falando de um sentimento literalmente Infantil, infantil, né? da infância, Sim, né? sim, sim. Exato. Então, eu acho que até isso foi aonde porque o flamenco, ele tem essa coisa, até o Yamandu quando fala de flamenco, ele fala dessa inocência, né? Dessa inocência, mas eu, assim, acho que a inocência na música, ela tá presente em todos os gêneros, Uhum. independentemente se é clássico, né? Você pega uma marcha turca, é uma coisa infantil, né? Você pega, dependendo das músicas, você vai ver, né, aquela coisa, por exemplo, o For Elise, por exemplo, né? Sim, É uma sim. coisa, aquela ternura, aquela coisa singela. Sim, Então, sim. essa inocência, ela está em qualquer gênero. Esse encanto, vamos dizer, esse Isso. encanto, vamos pegar por aí, esse Sim, encanto que você teve na infância ainda, em tenra idade, se sim. deu quando esse amigo trouxe um violão pra você? Foi Isso, ele isso? trouxe uma guitarra, mas na verdade ele não trouxe só uma guitarra, ele trouxe os primeiros CDs, né? Que pra quem ainda não conhece, porque pode ter gente que CD é isso aqui, ó, tá, gente? Opa! Já vamos falar dos CDs do Flávio já já. Mas só pra mostrar, porque o pessoal de hoje em dia, né? É, Os a gente é da época do. milênios, sei lá, geração Z, já nem sei como é que Isso. chama, que não sabe, nem muita gente não sabe o que é, mas isso porque realmente. Vinil, então, né? Nem se Nossa, vinil ainda tá fala. voltando, Tá ainda, meio sei lá. vintage, né? Tá Pois coisa é, do. tá voltando aí na moda, tal, da galera meio saudosista que. Uhum. Mas, bom, então ele trouxe os primeiros CDs, porque justamente antes de surgir o CD, que é isso que a gente mostrou aqui, só existia vinil e fita cassete, né? Isso. Então, e rádio. Então era isso, e televisão, claro, mas então você era a maneira que a música era passada para as pessoas, era através de discos e fitas, né? Uhum. E na rádio e tal. Agora, aí vieram os CDs para digitalizar o que eram os discos de vinil e as fitas cassete. E esse cara, então, justamente nesse período, no início da década de 90, na virada, foi quando começa esse processo de digitalização Sim. dos discos de vinil, e aí começa a desaparecer a fabricação de vinil. Uhum. Continua existindo assim no Os mercado. recursos digitais tomam conta, as pessoas ficam encantadas com aquela coisa da Isso, facilidade de não do arranhar, tamanho, do tamanho, pequeno, né? você enfia no carro o CD, Isso. então, Começa a né, ficar mais você versátil, tinha uma né? disqueteira que você botava 5 Nossa, isso discos, era entende? Aquilo era louco, sonho de velho. consumo, né? Você não tinha que ficar trocando disco, aquela Pois coisa e é, tal. Hoje cara. nós temos Pois tudo é. aqui, né, gente? Tá tudo aqui, enfim, tudo não tudo. Tá todas Uhum. os suportes de áudio, as músicas, mas não estão as fichas técnicas, não estão o trabalho Ai, gráfico, as capas, cara, não estão, isso que a né? galera Isso, não conhece, infelizmente, né? foi se perdendo pelo caminho, mas Uhum, enfim, tudo uhum, se paga um preço. sim. Voltando, então, esse cara que era o Mauro Hansen, o nome dele, tá? É um músico, Mauro Hansen. ele ainda está vivo. Caramba, é um abração pro Mauro Eu Hansen. nunca Se ele mais consegui conseguir, a gente reencontrá-lo. não sabe, mas se o Mauro estiver ouvindo, um abraço pro Super, Mauro. super Mauro, Mauro mora no meu obrigado por você coração. ter apresentado a essa. Mas a verdade é que de alguma maneira chegaria, né, Eu acho que Flávio? sim, Porque tem que porque ser, né, irmão? exato. Eu acho que como é isso, quando tem que acontecer, por um jeito ou por um outro, acaba acontecendo. Uhum. E aí, então, aí eu tive esse primeiro contato, esse cara trouxe a primeira guitarra flamenca que eu vi na minha frente, trouxe os primeiros CDs do Paco de Lucia, que isso é muito importante falar, porque o Paco de Lucia é um divisor de águas O na vida de maior todos os guitarrista guitarristas flamenco, né? flamencos, né? Uhum. Então, assim, aí foi onde foi um momento assim, de cair uma ficha pra mim que aquilo era uma coisa maravilhosa, aquilo conectou com algo dentro de mim, que é isso que você falou quando se vê a luz, mas então eu tinha 11 anos, eu demorei muito porque na era não sem internet, que era então Uhum. aquele momento Pré-digital, né? pré-internet, né? Uhum. Não existia. E aí, então, a coisa de você contactar, né, encontrar alguém, um professor de violão flamenco, mesmo eu morando em São Paulo, era
curar, né, uma agulha num Flávio, celeiro. você morava em São Paulo, capital? Morava em Você São Paulo, morava em capital. que bairro de São Paulo, Paraíso. Flávio? Bairro do Paraíso. Bem castiço, né? Bem paulistano mesmo, né? Você é aquele paulistano Paulistano da gema, né? Tipo, Você foi Avenida criado Paulista. nesse bairro? Sim, fui criado nesse bairro, morei lá até eu ir pra Espanha, né? Ah, legal, a gente já vai chegar lá. Bom, Isso. mas aí desde que você conhece, tem esse primeiro contato, viu esse primeiro feixe de luz chegando pra você, Sim. você ficou inquieto naturalmente, né? Sim, aquilo despertou em mim uma faísca de algo muito forte. Eu comecei a meio que beber dele tudo que eu podia, porque ele ficou ali uns 3 dias na minha casa. Mas o que aconteceu? Ele fez uma amizade muito grande com meu primo, que então meu primo morava no mesmo prédio que eu, no andar de cima. E aí eles começaram a trocar muita figurinha e, assim, quase que instantaneamente, coisa de talvez 6 meses, eu não lembro exatamente, 6 meses, 1 ano, acho, vai. Num período de 1 ano, o meu primo foi convidado para montar uma banda Gypsy Kings Cover. Então era o auge dos Gypsy Kings. E o Sandro Donizete, que é um cara também que, desde aqui um abraço, muito querido, né? Teve essa ideia de criar esse projeto de fazer o Gypsy Kings Cover, que foi uma banda que deu muito certo, com a qual eles viajaram pelo Brasil inteiro. Flávio, se eu não me engano, o Gypsy King deve estar chegando pra gente tipo 91, 92. Sim, 90, 90 por aí, já? 90 já. Porque inclusive, na verdade, até antes, diria até 80 e pouco, 88 e tal, porque houve uma novela aqui que teve Bamboleio como... Eu vou falar disso mais tarde com você, porque eu vou pedir pra você depois tocar um pouquinho do Gypsy. Tá bom. Agora não, vamos falar um pouquinho mais desse começo, mas eu queria voltar nesse tema, porque foi uma porrada muito grande que eu levei, cara. Foi muito grande, foram muitas dezenas muito de milhões de grande. discos que eles venderam pelo mundo inteiro, foi um sucesso avassalador. E os Gypsy Kings trouxeram para o grande público um flamenco bem comercial, mas com uma essência muito flamenca dentro da música deles. Isso é importante, Importante né? falar. Eles não deixaram em momento algum de serem flamencos, sim, né? eles vinham de uma escola da rumba catalana muito forte, mas eles só tocavam e cantavam. Tocavam guitarra flamenca e cantavam rumba. Mas o pai deles, que inclusive é José Redes, era um cantaor que cantava flamenco. Cantava os outros palos do Flamengo. Cantava, né? por isso que é importante falar que, né, porque Gypsy Kings não é Flamengo. Não, peraí, um momento. Flávio, vamos conhecer. A gente vai né? querer falar um pouquinho sobre palos também. O objetivo daqui é a gente mostrar às pessoas o que é essa riqueza do flamenco, esse amor do flamenco e essa magia, que esse presente mais raro que a Espanha deu pra gente, que é a guitarra flamenca. Mas vamos voltar a essa história de você tá no meio de um primo de amigos que já estão tocando Gypsy, mas você ainda é garoto nessa época. Sim, eles né? eram muito mais velhos, né? Meu primo era já 6 anos mais velho do que Quem eu. é seu primo? Meu primo é o César Marques, né? César Marques. E ele hoje já não se dedica profissionalmente à música desde faz já algumas décadas. Mas a gente podia mandar um abração pro César Marques. Beijo. Meu primo é um Obrigado, beijo. César. Que ele é um irmão, né? Um irmão mais velho, assim, que... Te orientou. Super, E aí o César tava tocando com essa galera, fazendo cover do Gypsy. E aí o César começou esse projeto ainda menor de idade, que tipo, devia ter uns 17, eu tô falando que eu já tinha uns 11, entendeu? E ele era 17, pô, ele começou a tocar garoto, Gypsy Kings, tirou gente. carteira de motorista, Nossa, entendeu? Que tipo, doideira. foi exatamente isso, assim, eu lembro perfeitamente, né? Então, tudo isso foi pra mim muito marcante, porque eu acompanhava todo esse processo muito de perto, com muita volúpia, né? Eu ia nos ensaios, porque eles ensaiavam na casa do meu primo. Então, eu participava daquilo, assim, como se eu tivesse dentro daquilo, mas eu não estava ainda, né? Mas... Você já tava, mas não tava ainda. Exatamente, né? eu tava com um pezinho só ali, sabe? Mas aquilo pra mim era de uma riqueza enorme. Por quê? Porque
me ajudou muito no meu desenvolvimento. Então, eu mesmo que eu não tivesse, eu tava ali com o meu violão, vendo, Vendo a batida, meio vendo a dando uma mão, migué, entendeu? pegando o Meio que cantando, vendo como ritmo. que o cara cantava, como que não sei o Sim. que, as batidas. Ou seja, você tava pegando toda aquela ambiência do flamenco, da Sim, rumba flamenca, sim. daquela coisa ritmada do Isso, desde flamenco. muito cedo, né, Sim, então eu sim, sim. comecei aí. E ao mesmo tempo já tinha uma bagagem que o Mauro trouxe, então eu já tocava, né, eu já tocava um Entre 2 Águas um pouquinho, aprendi o tema, aprendi os baixos, né, já que era algo muito simples, né, então claro, é Sim, uma música sim. que tem esse poder de pelas suas, eh, por ser tão singela, né, sua simplicidade, ela cativa muito e ela vai indo, vai crescendo, então é uma música que realmente foi E o dizem que grande foi um hit do tema meio flamenco. improvisado pelo Pato, não Foi foi? totalmente improvisado, era um tema porque eles precisavam preencher o lado, né, Uhum. pra fechar o Fechar uma disco. gravação, Isso, você fechar diz? o disco era Fuente e Caudal. Uhum. Foi o disco que saiu Entre 2 Águas, né, originalmente. E aí eles improvisam uma rumba e era esse o E tema, improvisou no vira estúdio. esse fenômeno que E foi foi o grande hit do flamenco de todos os de tempos. todos os tempos. Tocava em discoteca, foi um E boom. aí você, garoto, já ficava pegando esses Aí eu baixos, já comecei a sentindo. brincar com esse baixo, comecei a aprender uma batida de rumba, aí um rasgueio pra cá, uma alçapua pra lá, sem saber nome de nada Sim, disso. Era sim, tudo sim. assim, até o Mauro ele trazia essa informação, alçapua, não, porque o polegar é o picado, eu já sabia essa nomenclatura, o rasgueio, o picado, Não, alçapua. na verdade, o Mauro ele já estava interessado em saber de técnica Ele já flamenca, né? tinha estado na Espanha 3 meses estudando com um carboneiro, que foi um maestro importantíssimo De Jerez de de la Jerez. Fronteira, formou Formou gerações de muitos guitarristas guitarristas, em né? Jerez e o Sim, Mauro foi aluno sim. do Carboneiro. Caramba, do Carboneiro. Foi aluno do Carboneiro. Nossa, que legal, Flávio. Então Do você já estava caramba. recebendo Direto. uma informação O que de outra forma teria sido impossível. Por quê? impossível, Porque não cara. existia, gente. Pois Internet era é. um elo perdido. Eu e o Flávio, a gente de vez em quando fica aí tergiversando, conversando e a gente fica meio atônito da forma como as coisas acontecem na vida das pessoas, né? Assim, Totalmente. imagina, olha esse link, cara. Um maestro genuíno de Jerez de la Fronteira Veio parar formou na minha casa. gerações de É. guitarristas importantes, Isso. De né? alguma maneira aterrissou na minha casa essa Sim, informação, sim, né? sim, Era como as coisas antigamente se davam. Por quê? sim. Porque não existia internet. Então, Achavam seus caminhos, né, cara? você era uma coisa meio maluca, era uma coisa Uhum, realmente muito bizarra. uhum. Porque você fala, cara, qual é a possibilidade, né? Sim, isso era louco, né, cara? Né? Se não Agora, fosse assim, não você teria então, acontecido. nesse ambiente, já respirando flamenco, já sentindo aquela paulada que foi o Gypsy Kings na mente de todos nós que Isso. gostávamos de música. E como é que rola de você conhecer um professor de guitarra flamenca para introduzir, para te pegar pela mão? E tem um momento aqui na nossa conversa que eu queria que a gente falasse muito disso, Uhum. do professor, porque você tem uma função hoje no Brasil muito didática. Você Sim, tem uma fase, né, de professor sim, de flamenco com os teus cursos que a gente vai falar, com os vídeos que você tem, a sim. forma como você me tocou quando eu vi os primeiros vídeos, a forma como eu achei, cara, não é possível esse cara tocar isso. Ele tá me ensinando uma coisa tão simples. É, E aí a gente se toca que o flamenco é loucamente isso, cara. É tão ancestral, né? É simples, simples, é. é tão basilar e ao mesmo tempo é extremamente sofisticado, né? Complexo também. Como é que foi pra você chegar esse professor? Então, foi um longo caminho. Como eu falei, não existia internet, então as coisas se davam pelo boca a boca, né? Pela busca de você ir nos lugares, conhecer, perguntar, ir no outro, ir, pergunta tal. E a verdade é que eu falei, cara, não vai ter jeito. Eu achava na minha cabeça, e até então eu era uma criança, né? Um adolescente, pré-adolescente, 12, 13 anos. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar violão até eu achar um professor de flamenco, porque não tem, não sei se vai ter.
né? Essa Sim. pessoa, essa figura, Não na tinha minha nem esse cabeça não horizonte, existia, né? não tinha É. como você procurar, Aham. né? De uma forma assim, aleatória, Sim, sim, né? sim. Então o que eu fiz foi, falei, cara, então eu vou estudar violão. Naquele então, o Uhum. meu primo, meu pai, estavam estudando com um professor de violão maravilhoso, que é o Leive Miranda, desde aqui também. Leive Miranda. Se eu não Leive me engano, o Miranda, Leive Miranda é carioca, carioca, não é isso? carioca, O carioca Leive de Miranda. Campos, O Leive, que não é então, te deu carioca, uma né? Que é base. fluminense. Campos é o norte fluminense, né? É, Já tá bem lá, quase indo pro Espírito Santo. exatamente. Então, carioca é da Mas é capital, uma né? Só. região Ou se que. fala que quem é do Rio de Janeiro, Não, do aqui estado, a fala gente diz que o carioca. carioca da gema, né? Que é o É, carioca da cidade. Assim como é, você é aquele paulistano. paulistano. Paulistano Que não é paulista, mesmo. né? Que não é paulista, exatamente. Eu, Exatamente. por exemplo, sou de São Gonçalo, que é da região metropolitana, né? A gente não se É trata subúrbio. como carioca, né? É uma região metropolitana do outro lado da ponte de Niterói Uhum, e de onde tem artistas fabulosos também. uhum. Depois, inclusive, em outros episódios, eu pretendo falar um pouco sobre a minha cidade, os artistas de lá, Muito trazer legal. pessoas de lá, né? Muito bom. Mas aí, então, a gente está falando sobre esse momento em que em São Paulo você não encontra um Não violonista encontro. flamenco, mas Demora. você vai estudar violão com o professor Leive Vou Miranda. estudar com o professor Leive Miranda ainda na casa dele, né? Porque hoje ele tem uma escola de música que é referência em São Paulo, que já passaram grandíssimos artistas lá, né? Desde Uhum. Criolo até, sei lá, filho da Maria Rita, Nossa, então entendeu? você estava recebendo aulas de É gente uma muito referência, é séria, uma né? referência, né? Sei lá, Que bom. Verônica Ferriani, Gênia Viscardi, muita gente, assim, importante que passou por ali, Então, por desde aquela aqui, escola. professor Leive, muito obrigado pelos excelentes serviços. Maravilhoso, não, até hoje tá lá, é um amigo querido, inclusive a Groove, que é a escola deles, está fazendo 30 anos e a gente vai comemorar agora em dezembro, vai fazer um Que bom, espetáculo lindo cara. lá, Que que ele me bacana. convidou Que agora, semana bacana. passada, pra ir, então a Legal. gente tem um Se ele carinho assistir, especial. um abraço. Total. É isso aí. Então, e aí ele foi um cara que me deu uma formação muito fundamental, muito importante, já nem tanto, assim, violonística também, mas muito mais musical, e fundamental, de musicalização, de, sabe, de leitura de partitura, de conhecimentos rítmicos, de fundamento. Uhum. Fundamental. Foi uma Sim, coisa de sim, fato sim, assim sim. muito necessária que eu acho que faz falta para muitos Sim. artistas, inclusive Uhum. profissionais, que a gente Imagino, vê, que a imagino. gente olha e fala, essa formação é deficiente, sabe? O cara é Sim. bom de palco, é bom disso, é bom daquilo, mas ali tem uma lacuna. Então era trabalho sério mesmo, né? Muito sério, muito disciplinado, e ele foi a pessoa que me instituiu, né, assim, essa disciplina, a seriedade com a música. Você quer ser profissional, então o negócio é sério, disciplina, rotina, estudos, sabe, leitura, é prática com o instrumento, é teoria, Uhum. sabe, né, é palco, vamos que vamos, né. Então lá a Uhum. gente fazia tudo, estudava técnica do violão, estudava repertório, estudava leitura, estudava baqueta, todo mundo tocava bateria, O depois tinha ritmo te prática, tá não, o afiado. ritmo, bicho, animal. Estudava harmonia, estudava todo mundo, tocava tudo. Então não era assim, você é violonista, só toca violão. Não, você Flávio, o que sentava você na está me dizendo, bateria. na verdade, é que você estava imerso num lugar onde a música em todos os seus aspectos, rítmico, melódico, harmônico, estava sendo explanada para vocês. Vocês estavam vivenciando isso, A inclusive com música, outros instrumentos, né? inclusive com outros instrumentos, inclusive com músicos fabulosos que iam lá da canja. Então eu falo pra você, Cisal Machado, que era o baixista da banda Sururu de Nossa, Capote, que do isso, velho. Djavan, Arismar, do Pode Espírito desviar do Espírito Santo, Santo. certo? Esses caras iam por quê? Porque o Thiago e Ó, o Espírito Santo aí. estudava comigo. A gente Então era. agora a gente vai fazendo, tudo vai fazendo sentido, pessoal. Esse, Claro. esse toque do Flávio, que tem, claro, essa magia da Espanha, mas tem essa formação de grandes músicos, Sim, né? a De grandes influência. professores, né, Não, Flávio? enorme. Não, músicos, né? Cuca Teixeira, a família do Cuca Teixeira, baterista, Nossa, davam caramba. aula, frequentavam a escola. Então, assim, a gente teve, né, um contato,
né, de artistas de referência, né, Filó Machado. Nossa, eu Gente, adoro Filó Filó Machado. Machado, Dancei muito né, samba ó, de gafieira com meu Filó. mestre, meu Filó irmão. Machado eu não lhe conheço, mas olha, eu dancei muito ao som do seu violão, da sua Não. voz. Filó Machado é uma Filó eminência. Machado é uma eminência, né? Muito obrigado pelas suas Filó composições, pela é uma tua irmandade, é uma coisa assim, o Filó, meu pai, minha família tem um carinho por ele música. especial, porque ele Filó é da família, né? Tanto nós da dele como ele da nossa, porque é uma Nossa, que pessoa que privilégio. teve um papel muito importante na educação do meu irmão também, né? Que meu irmão também era músico profissional. Uhum. A gente vai falar disso Infelizmente também, né? recentemente falecido. E pra você ter uma ideia do nível, né, de proximidade, o Filó fez uma homenagem muito singela no velório do meu irmão, assim, que foi uma Nossa, coisa que Flávio. não tem nem como, sabe? Isso são coisas que a gente não consegue nem explicar, né? Essa bondade, essa beleza, esse bem-querer que existe. Foi uma coisa que até quem trabalhava ali no lugar, no ambiente, se emocionou, sem conhecer, né? Então, Filó, desde aqui do Pau Brasil Podcast, a gente tá te mandando aí um abração. Você é uma figura da música que tá na vida do meu irmão Flávio, tá na minha vida, porque dancei tanto ao som das suas canções. Muito obrigado. Maravilhoso. Então, nesse momento... E aí foi aí, né? Foi nesse rolê. Você já tava entre as cobras criadas, né? Cara, eu já tava sem saber... Te jogaram nos leões, né, cara? Sem saber, eu já estava me curando e me curtindo com músicos. Quer dizer, sabia. Lógico que eu sabia, porque, enfim, o Leive orientava a gente também sabia, né, de tudo isso e acompanhava todos esses músicos, então a gente ia assisti-los tocar, a gente ia no Sanja, que era um bar importantíssimo. Esse bar foi um bar extremamente importante, da cena do jazz brasileiro, da música instrumental, então a gente ia ver Sandro Reich tocar, ia ver Michel Leme, ia ver Faísca, Celso Pixinga, todos esses caras que a gente tá falando, né? Flávio, então assim, eu sei que você no seu trabalho, que é essencialmente flamenco, né, você toca flamenco, mas o teu conhecimento de música brasileira é muito vasto também. Porque eu tive essa sorte, cara, e foi muito bom não ter começado diretamente no flamenco por um lado, apesar de que eu comecei no flamenco com 14 para 15 anos. Na verdade, teve essa história prévia do Gypsy Kings já com 10 anos, então na verdade, se você for considerar, ali eu já... Você já estava sendo ambientado. Eu já tinha um embrião, já tinha uma semente que estava sendo curtida e crescida e cultivada com muito Então vamos pegar disso aí, como é que chega para você a primeira pessoa que pega você pela mão e diz, isso aqui é um golpe no tampo do violão, isso aqui é uma entrada de solear, isso aqui é uma alçapua. Quem foi que fez isso pra você? Isso já foi numa outra etapa. Daí eu saio do Leive, porque eu descubro, ocasionalmente, eu vejo na televisão uma propaganda que saiu do Domecq, né? Sim, isso Domecq, é no 93, bebida Domecq, né? o conhaque, que é espanhol, de Jerez. De Jerez, exatamente, é isso mesmo. E aí foi feito um jingle e uma propaganda, aonde depois eu venho a saber que quem fez esse jingle, essa propaganda, foi o Fernando de la Rua e a Yara Castro. E a Marisol, que é hoje Mari Lamarca, que é uma cantora carioca que morou em São Paulo e foi a primeira cantaora de flamenco do Brasil. Importantíssima essa figura. Será que a gente podia mandar um abraço para Marisol? Pelo amor de Deus. Inclusive, me vem à memória que ela está aqui, só que ela não está no Rio, na capital. Ela está, não sei aonde onde ela está, mas onde ela estiver, a gente manda um beijo. Marisol, eu vou mandar um beijo para você. Eu já ouvi tantas histórias bonitas falando de você, Flávio frequentando a tua casa, recebendo as primeiras letras, fitas de cassete. A gente vai falar disso aí. A Marisol é uma pessoa muito especial porque ela teve esse papel de também me incentivar a cantar flamenco. Ela foi a primeira minha primeira maestra de canto de flamenco. Me incentivou muito a cantar flamenco e era a primeira pessoa que falava só espanhol comigo.
Então Caramba, que ela só falava legal. espanhol Que comigo. legal. Então isso também foi muito Ela importante. já tava te dizendo, né? A Espanha é teu caminho. Não, exatamente. Já tava me educando ali de um jeito assim, total, e Flávio, sempre com muito amor, muita arte. a gente aqui tá num papo embrionário, né? A gente tá Sim. começando um projeto para falar, mas, nossa, você pode ter certeza que a gente vai trazer pessoas que fazem esse papel didático pelo flamenco aqui no Brasil, né? São pessoas importantes como a Marisol. Marisol Isso. tava nesse jingle Com do o Fernando Domecq. de la Rua e com a Yara Castro. E aí é onde vem o link da tua pergunta anterior. Então, aí eu vi isso e aí eu falei pro meu primo, falei, olha que animal, você viu isso daí, cara? Falei pro César, né, pra esse meu primo. Ele falou, é o Fernando de la Rua. Aí eu falei, é mesmo, você conhece ele? Ele falou, quando eu queimei a mão, porque meu primo teve um episódio que ele queimou a mão numa frigideira, fritando um bife, sei lá o que, voou gordura na mão dele. E ele não pôde tocar, fazer uns shows com o Gypsy Kings Cover, eles chamaram pra substituí-lo o Fernando de la Rua. E aí ele conhece o Fernando, conhece a Yara, e aí o Fernando faz lá uns shows lá, 3, 4, 5 shows, não sei quantos shows, até o meu primo se recuperar. Uhum. E aí vem esse conhecimento através desse contato. E aí a gente vê esse jingle, tal, Fernando de la Rua, pô, não conhece, não sei o quê. Aí ficou meio assim. Aí eu vi eu não entrei ainda em contato, é aquilo, eu era criança, cara, eu tinha 13 anos, eu não tinha essa coisa de, pô, vou ligar pro cara, vou atrás do cara, não tinha essa Sim, autonomia. sim, São sim, Paulo, né, uma sim. cidade monstro, Uhum. nem sabia, sei lá onde é que o cara tava. E Zero rede aí, social, né? não tinha Instagram, vou mandar um direct, vou procurar o cara no Google, né? Era Gente, páginas amarelas, eu sempre brinco, a né? galera de hoje que tá começando, que facilidade, né, Não tem cara? ideia, né? Do rolê, né? Que era, Olha. assim, você poder fazer esses E aí encontros. você então não tem inicialmente um contato com o Fernando, apesar de já saber quem Saber da era o existência Fernando. dele, então, Sim, mas sim. foi rápido também, não demorou muito, Aham. tá? Já logo, sei lá, coisa de talvez Meses. um ano, Uhum. alguma coisa assim. Aí eu, com meu pai, andando na Augusta, lá em São Paulo, meu pai, vamos tomar um Guaraná aqui num bar, sei lá por quê, paramos também de forma aleatória. E aí, cara, eu vejo um cartaz na parede do bar, assim, da Augusta, Centro Flamenco Pepe de Córdoba. Aí eu tremi, bicho. Aí Nossa. eu tremi. Que era um cartaz lindo com um arco cordobês, assim, pá, Centro Flamenco Pepe de Córdoba. Eu falei, uau! Aí vi meu endereço, Rua dos Ingleses, do lado da minha casa. Tipo assim, Sério, não do lado, cara? Mas era, podia ir a pé, mas era um rolê a vamos pé, sei botar lá. assim, de carro 5 minutos. De carro, 10 10 minutos. minutos. 10 minutos de carro, tipo, 2,5 km, Que bairro 3. era isso? Bela Vista, o Bexiga. O Bela Vista no Bexiga. Bexiga. O Bexiga. Tá, Eu uma morava zona no bem Paraíso, ou seja, tradicional, né? subindo a Brigadeiro, cruzando a Paulista, eu tava na minha casa. Então é tipo Nossa. assim, uns 2 km, 2,5 e Você tal. tava ali, cara. No Buchicho. Tava ali pertinho, tranquilo, né? E aí eu vou lá no Centro Flamenco visitar, fico louco. Porque eu vejo um lugar que era tipo uma portinha, um portão. Você entrava e ia descer na escada, e conforme você ia descer na escada, você ia vendo na escada os arcos acompanhando a descida, assim. Eram réplicas de arcos da Mesquita de Córdoba. Nossa. Ah, sim, Incrível. porque o Pepe era O Pepe era cordobês, né? cordobês, né? Que faleceu este ano, inclusive. O Pepe de Córdoba, Sim. maestro e uma pessoa Esse importantíssima. merecia vários podcasts, né? Porque o que Esse, ele fez aqui pela arte flamenca, né, esse foi Flávio? esse é um maestro, um nerd freak pela arte, pelo flamenco, assim, de uma forma absolutamente, e foi o responsável por criar esse Você se lugar. lembra da primeira vez que você visitou esse espaço? Então, é isso que eu tava falando Ah, exatamente. Eu sim, tava sim, vamos. descendo a escada Uhum. e aquilo pra mim assim foi como se eu estivesse entrando num portal. Sabe, quando você entra num portal mágico, a caverna do dragão, assim, Sim. estou voltando pra casa. Isso. Então eu entrei Encontrei, ali, mano. era entrar tipo no túnel do tempo, né, tipo entrar. E é muito louco porque o Paco de Lucia, quando foi lá a primeira vez, descreveu a mesma coisa. Ele falou isso. Ele falou, isso Nossa. aqui é um pedaço da minha. Eu tô em Andalucia. Falou, como é possível? Ele falava. Como é Mas possível? o que de fato você sentia ali, Flávio, que remetia a O isso? ambiente, cara, do Pepe, porque o Pepe, por ser andaluz, ele e por ter esse bom gosto, essa sensibilidade que ele tinha, que era uma coisa absolutamente
fora do normal. Ele e o Renato Diniz, que o Renato Diniz ainda vive, que era o companheiro dele. Um abraço, E Renato. que foram os grandes empreendedores do Flamengo aqui em criarem esse espaço, Centro Flamenco Pepe de Córdoba, que era uma homenagem ao próprio Pepe, a toda a carreira dele, que naquele momento o Pepe já tinha seus 50 Se retirado? anos. Ele, Ele dançava, ainda eu dançava toquei ainda? muito pra ele. Sério? Muito, toquei, Mesmo aos cantei, 50 ele já mandava ainda... brasa, tinha uma castanhola impecável, Nossa, dançava incrível, que bacana. autêntico, era o nosso bailaor Uhum. autêntico, né? E ele tinha essa coisa. Então, o Centro Flamenco tinha uma biblioteca, tinha uma videoteca absurda. Que, voltando, não tínhamos YouTube, não tínhamos nada. Então, tinha era um acesso a um material inusitado, impossível de ter, né? Então era. E davam suas aulas de baile, pelo davam que você suas tá aulas falando, de guitarra. no Brasil não devia ter nada igual, Não, né? não, nem no Brasil, nem fora da Espanha, que eu saiba. Sério? Nunca existiu, não, Nossa, nada assim. Flávio. Não. Então a coisa era bem mais séria do que eu Muito pensava. mais sério, muito séria, porque que eu tô falando. E outra, era uma coisa que ele fez Centro Flamenco pensando no Centro Flamenco de Jerez, que é o Centro Flamenco, que é uma instituição onde tem os arquivos da história do Flamenco, babá. Então ele fez assim, lógico que sem essa pretensão, sem querer ser algo igual, mas dentro do que ele tinha nessa pegada, com essa seriedade, com esse rigor, com esse compromisso e o mais forte, sem nenhum tipo de ajuda da Espanha. Caramba. Nem de nada. Então ele tudo bancado por ele e pelo Renato. Alunos, tudo bancado por eles. Era uma casa de 4 andares, onde eles moravam nos 2 andares de cima e o centro era nos 2 andares de baixo. Eles moravam ali? Eles moravam em cima. Caramba, tinham 2 portas separadas, eram separadas. Puxa, e no fundo de uma das aulas que tinha um tablado, tinha uma fonte também onde eles botavam uma mesa e convidavam todo mundo a um banquete com uma fonte andaluza. Então, assim, quando o Paco são pessoas de muito paladar. São pessoas de muita nobreza. São pessoas que cruzam na tua vida que são verdadeiramente anjos. São fontes, né? São fontes da água mais pura, né? No meio do deserto. Entende? Oásis, porque não tinha nada. Zero. Entendeu? Então, e aí você chega ali e alucina, né? Não, ali para mim parou tudo, zerei a vida. Ali você já começa com o violão? Você já tem contato com o violão flamenco ali? Então, ali eu conheço o Fernando de la Rua, porque quem fazia a direção artística do espaço era o Fernando e a Yara. Então eles já estavam ali de cheio, coordenando as aulas e tudo mais. Quem quiser falar de guitarra flamenca vai ter que obrigatoriamente passar por Fernando de la Rua em algum momento, né, Flávio? Aqui no Brasil? O Fernando de la Rua é um cara assim, eu não conheço o Fernando, queria muito conhecê-lo pessoalmente. Sim. Fernando é uma pessoa que todo mundo tem um bem-querer muito grande por ele, né? Cara, ele foi, digamos assim... É importante dizer que ele não foi o único, tá? Houveram outras pessoas que também, né, contemporâneos a ele, como Miguel Aragón, como Adrián... Miguel Aragón que tá na Espanha, não é isso? Miguel Aragón está na Espanha, Sevilha, né? Exatamente. O Adrián Alvarado, né? Adrián Alvarado, que também é da mesma geração, são os 3 da mesma geração. E tinha também o Ricardo Sampaio. Eram os 4. Fernando de la Rua, Adrián Alvarado, Miguel Aragón e o Ricardo. Todos descendentes de espanhol. Sim. Todos filhos de espanhóis. Eles já são uma segunda geração, né? Isso, todos filhos de espanhóis, né? Então eles conviviam na sociedade hispano-brasileira, que era o Clube Hispano, lá no Ipiranga. Sim. E ali é onde o Fernando conhece a Laurita Castro, que é a mãe da Yara Castro, que vem a ser a sua esposa. Que teve a companhia. Isso, o grupo Laurita Castro, né? Do qual eu também participei como guitarrista. Você também tocou com a Laurita? Toquei e cantei com a Laurita, com o Pepe, com todo mundo. Que bom, cara. Muito. Que legal. E aí foi isso. Então o Fernando de la Rua foi essa figura que me fez sair da groove, do Leive. E eu falei com o Leive, ele já sabia que o meu negócio era outro rolê. E ele falou, meu filho, você tem que ir atrás do que você sente mesmo. Ele foi super querido, sabe? Se apoiou total. E aí eu fui pro Centro Flamenco, assim, me entreguei de corpo e alma pro Flamenco. E tive
na Yara Castro e no Fernando de la Rua, as figuras que me adotaram artisticamente, me abrindo toda, assim, porque eu fazia aula com o Fernando, fazia, sei lá, uma aula por semana com ele, que ele passava muitíssimo conteúdo, mas eu vivia no Centro Flamenco 24 horas por dia. Sim, só faltava dormir lá, só não dormia no centro. Mas eu tava lá direto. Por quê? Porque quando eu não tava fazendo aula com o Fernando, eu tava tocando numa aula com ele, ou com o Tito, que era um aluno, digamos assim, né, o aluno, o discípulo do Fernando número 1 era o Tito Gonçalves, que é um rapaz que é muito querido, desde aqui também mandamos um abraço para o Tito Tito. Gonçalves, Sim. sim. Só que o Tito, depois de um tempo, ele começou a se dedicar a trabalhar com informática e foi muito bem, obrigado, e ele parou de tocar guitarra flamenca profissionalmente, né? Mas era um cara que foi muito importante nesse período, na década de 90. Ele era um braço direito do Fernando. Um grande braço direito do Fernando, foi uma pessoa que aprendeu e divulgou e ensinou muita gente, também formou muitos guitarristas. E você tava ali vendo aquilo e pegando as aulas com o Fernando e já tocando no baile. O meu sonho era tocar como o Tito, entendeu? Porque com o Fernando pra mim era inatingível. Eu tinha o Tito 14 tá vendo anos. isso hoje, o Tito que não toca mais profissionalmente, né? Que legal, o meu né? sonho era ser o Tito, entendeu? Nossa, não, eu quero ser o Tito, eu quero estar com o Fernando pra cima e pra baixo e tal. E o Fernando parece ser uma pessoa muito tranquila, muito doce, né? Ele e a Yara, eu vou te falar que são pessoas assim espetaculares. Então eu vou fazer uma coisa aqui, olha, eu já vou convidar o Fernando de la Rua para quando ele estiver no Rio de Janeiro pra gente fazer um papo aqui, porque demorou. É impossível falar de guitarra flamenca sem falar em Fernando de la Rua aqui, impossível. Né? Então assim, você pensa que eu fazia uma aula por semana com ele formal, mas na verdade eu fazia aula com ele todo dia, toda hora. Toda hora, né? Eu andava com eles de carro perguntando. Porque eles iam falando, não, a gente tem que montar, Fernando, agora pra turma tal, não sei o quê, nós temos que montar uns tanguídeos. Eu, tanguídeo? O que é isso? Lá atrás do carro. E eles assim na frente, um com o outro, Fernando dirigindo e a Yara falando. E eu atrás, olhando, tudo, falando, caramba, tanguídeo. Antena ligada. Mais um palo, puta, que eu vou ter que aprender, meu Deus do céu. E aí, não, porque o garrotim, não sei o que, o garrotim, nossa, como é que é isso, Fernando? Gente, a gente vai a gente vai falar aqui rapidinho e depois a gente vai voltar nisso, mas assim, as pessoas não têm noção de que o flamenco, ele é extremamente ramificado em vários ritmos dentro de um gênero, muito né? extenso. O flamenco, soleás, vários estilos, fandangos, vários estilos, fandangos de Uelva, vários estilos. O Flávio, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas aí você tá bebendo toda essa informação 24 horas por dia do Fernando e da Yara. Exatamente. E tocando no oásis andaluz, no meio do coração de São Paulo. Eu caí na maior fonte de flamenco que existia no Brasil fora naquele da Andaluzia, momento. Vamos dizer, né? Maior fonte de flamenco que eu poderia cair foi aonde eu caí, né? E ainda por cima, também, esse processo foi muito intenso e, portanto, muito rápido. Porque como eu vivia assim, sabe? Não tinha nenhuma distração, né? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, o meu negócio era flamenco, flamenco, flamenco. Eu encontrei minha tribo. E a coisa que existia, que era muito para mim, muito interessante, é que eu vindo de um contexto mais jazzístico, mais da música instrumental brasileira e tal, que era aquela coisa bem americana, tem que estudar, tem que estudar, tem que... Sim. O flamenco era uma coisa muito mais leve, no sentido de que, o Fernando falava, senta aí comigo, senta aí, pega o violão, toca aí, eu vou te orientando, você só vai sabe tocando. 2 acordes, mas você faz 2 acordes. Não, cara, e era uma né? coisa assim que eu vou te falar, que eu acho que o privilégio que o Tito teve, que eu tive, de ter o Fernando disponível num momento em que ele tava também indo pra Espanha todos os anos aprender. Então ele tava muito fresco de informações, ele trazia muita informação muito fresca, ele é uma pessoa que ele tem muita facilidade em aprender. Então ele é uma esponja. Nossa. Então ele ficava 1 mês, 2 meses na Espanha e trazia assim, um mundo de coisas, sabe?
e vomitava tudo pra gente aquilo, Sim, sabe? sim. Então aquilo era uma conexão e uma vivência que hoje quem quiser aprender flamenco aqui no Brasil não vai ter, infelizmente, essa oportunidade. Porque Tem não de tem outras mais... formas, Tem de né? outras formas, A porque gente hoje tem tem muito mais YouTube, informação, Exato. a gente tem muito mais acesso, Mas não é a mesma coisa. mas essa conexão que Não é a você mesma tem coisa. pessoal com teu maestro. Porque era com ele, era com a Yara, era com tudo ao mesmo tempo. E aqueles alunos todos E fazendo eram os aula, alunos, né? e era o Pepe de Córdoba, e era a Laurita, e era não sei o que, entende? Então era uma coisa de você Meu estar irmão, numa você tribo. viveu um momento único na sua Único. arte, né? Único. E você teve a capacidade, ou melhor, a sorte de ter sido forjado no meio de um caldo cultural que não se repetiu no Brasil, né? Efetivamente. E infelizmente é uma coisa que eu comento muito com as pessoas do meio que viveram essa época. Os anos 90 foram anos mágicos aqui pro Flamengo, porque houve inclusive uma novela da Globo, que naquela época as novelas da Globo ditavam, né? Ditavam a moda, A a regra, moda, né? Os como a sociedade costumes. brasileira se Sim, comportava, o que se sim, sim, fazia, sim, sim. os temas das festas, dos eventos. Então, houve uma novela que falou, que era Explode Coração, que falou sobre a temática dos ciganos. E aí entrou o flamenco, e aí aquilo Nossa, foi que um lindo, boom. Flávio. Porque juntou Gypsy Kings, juntou... Então, a década de 90 foi uma década muito favorável para o Flamengo. Então, assim, as academias tinham 200 alunas, cada academia de dança, Nossa, entendeu? Era uma coisa assim, cara. tipo, um boom. E vocês tocavam ao vivo para elas, Tocávamos né? em todas as aulas, no Centro Flamenco tinha sua guitarra ao vivo, todas as aulas de dança com guitarra flamenca em loco, né? Então, isso me possibilitou aprender. Então, aí a Yara e o Fernando me deram meus primeiros trabalhos, eu comecei a ganhar para tocar em aulas com 15 anos. E aí foram meus primeiros ofícios. Então, foi muito rápido. Em 8 meses eu já era um profissional, eu já estava com o grupo Laurita Castro. E aí, que também tinha uma carência muito grande de músicos, outros grupos como o Raiz, como o Triana Flamenca da Andrea Guelpa, o Raiz da Débora Nefussi. Gente, a gente tá nomeando e mandando beijos e para abraços, porque essas todos. pessoas são queridas e são Importantes. pilares do Flamengo, né, Muito. em São Paulo, né? Jussara Correia, o pessoal também, a Sila Alonso, o pessoal do Alândalus, Ana Morena, que era essa companhia, também se chamava Alândalus. E você não fazia só trabalhos por São Paulo, não, né? Vocês já viajavam Não, ali, já, né? cara, é o que eu tô te falando. Em 8 meses eu já tava com o Laurita Castro, com o Fernando e com a Yara viajando pelo Brasil. Então a gente ia pra Goiânia, fazia a pousada do Rio Quente, a gente ia pra Porto Alegre e fazia lá com a Cadica Borghetti, que é a Cadica esposa Borghetti, do sim, Renato. sim. Beijos pra todos, Renato Borghetti, Cadica, todo o Beijos e pessoal do abraços. Sul. Curitiba você também Curitiba, tocou? fui muito a Curitiba, trabalhei muito com o Marinho, com a Cíntia Ruela, que é minha irmã do coração. Cíntia Ruela. Cíntia Ruela foi uma das melhores bailadoras do Brasil, cara. É. Infelizmente já não baila, teve problemas sérios de saúde e não conseguiu voltar a bailar, mas é uma pessoa que eu amo. A gente já ouviu falar, eu já ouvi falar muito do baile da Cíntia Ruela, né? Grandíssimo Uma pessoa talento, querida. uma pessoa... Cíntia, desde aqui do Rio. Cíntia. Então, uma irmã me levava pra Curitiba mês sim e mês também. Nossa, cara. Assim, eu pegava o expresso amarelinho. E aí, isso que eu queria te perguntar. Trabalho nessa época, então, não faltava pra bicho, vocês, né? Só tava, não, sobrava. Era uma coisa que a gente não dava conta. O Fernando chegava ao absurdo de com o grupo Laurita Castro, às vezes, ter que fazer 3 grupos no mesmo dia pra fazer evento. Nossa, Você que tem ideia? doideira. 3 grupos. Então ia eu num grupo com não sei quem, o Tito no outro e ele no outro com a Yara. Sim, sim. E a gente ia fazer paella na festa na casa do fulano, a festa do casamento de não sei quem. Flávio, então nesse período você não parou, né, cara? Não, cara. Você trabalhou... A minha formação foi muito intensa e muito forte, porque essas pessoas me abraçaram, me deram esse espaço.
E eu fui muito fiel a elas e, ao mesmo tempo, muito fiel ao flamenco, Queria ao agradecer a aprendizado. você, porque é muito bonito quando a gente é grato a essas pessoas que Opa, fizeram tanto bem pra gente, né? não, Nossos eternamente. professores, né? Essas pessoas merecem todo o carinho, né? Eternamente. Tanto que eu quero muito realmente conhecer algumas dessas pessoas. O Fernando é um que eu tenho uma curiosidade muito grande. Sim. Mas aí, fala pra mim o seguinte, você nesse período, trabalhando tanto, Uhum. tão jovem, você já tinha ideia de Espanha? Como é que funciona Não, eu isso pra já estava você? enlouquecido para poder ir, né? Mas eu tinha Ah. 15 anos, 16 anos, então Flávio, você se formou profissional ainda antes da no Brasil. maioridade. Sim, sim, sim. Não, com 15 anos eu já fiz um primeiro musical, que era Amor Bruxo, que era dirigido pelo Rony Vilela, que era um diretor daqui do Rio de Janeiro. Fizeram aqui, estrearam aqui Amor Bruxo e depois foram para São Paulo fazer no Palace. Você com 15 anos já E tocando eu, com guitarra 15 anos, flamenca? já estava tocando guitarra flamenca nesse Você musical, com veio a ao Rio Marisol, com com o esse... Tito. Ah, sim, sim, Entende? sim. Porque o Fernando estava indo pra Espanha, era pra ele fazer com a Yara, mas aí ele não pôde, o que que ele fez? Ele botou o Tito e a mim. E aí Hum, ficamos nós, aí veio a Marisol, e veio um grande elenco, veio o grande elenco da Globo, inclusive, pessoal, Ana Rosa, Guilherme Leme, sim, sim. Ludmila Dyer, o Uhum. Fred Alan, que era o Zequinha do Castelo rá era um Rá-Tim-Bum, sim, sim, grande sim, sim. elenco. E você E com 15 eu com anos... 15 anos fiz Hebe Camargo, Jô Soares, Canja do Jô, tudo, Nossa, entendeu? cara, que É, loucura, né? eu fiz tudo isso, né? Você encontra essa tribo e você teve a certeza de que você não sairia dela Não, jamais. jamais. Nossa, nunca. É impressão minha, Flávio, ou você, filosoficamente falando, né, você teve uma descoberta plena do teu ser como integralmente falando com uma arte flamenca, não foi isso? Sim, cara, eu me achei no mundo, porque tudo bem, eu já sabia que eu tinha um talento musical, que eu queria ser músico, que isso eu já sabia. A verdade é, Uhum, antes de eu encontrar o flamenco, eu já me encontrei como artista, como músico, tá? uhum. Mas quando o Flamengo Faltava veio, algo é pra exato, você, né? aí a coisa acabou de fechar a conta, Uhum, entendeu? Aí uhum. pra mim fechou, passa a régua e fecha. Sim. E aí foi fechando e fechando e fechando. E É, você então entra nesse turbilhão de trabalho, já se vê como um profissional tão jovem sim, e começa a ganhar vislumbrar a salário. Aí eu Espanha. já Já... comecei a ganhar, trabalhar e ganhar muito. Vou me permitir essa inconfidência, por saber, dentro de casa, Uhum. morando num bairro né, Nobre de São nobre Paulo. de São Paulo, Nobre, você é de nobre. família de classe média Classe paulistana, média, né? sim. Classe média alta, vamos falar da Falar a realidade do Brasil, verdade? é classe Então média tá, alta. porque Não sou, depois não nunca sou foi milionário nem milionário, sim, playboy, sim, não sim, era, sim. né? Ninguém Só que aí, esbanjava. então, me deixa mais curioso ainda. É. Papai, mamãe, seu Simão E Dona Sueli, e Dona Sueli, que desde sim, aqui, um beijo. Que os bom melhores do trabalho mundo. que vocês fizeram. Aí eu vou aproveitar, vou falar da Maria de Lourdes, minha mãe, Opa, seu Jansen, minha irmã Daniele. Beijos pra super. vocês. Papai e mamãe viam isso assim com serenidade, você trabalhando como um músico flamenco de batalha, um guitarrista flamenco de batalha. Você teve dilemas assim? É, houve uma coisa assim que quando eles viram que eu tava de fato assinando contratos, porque eu também não podia nem assinar, né? Eles que tinham que assinar É por porque você mim. tinha 15 anos, né? É, exatamente. Que eu, inclusive, assinei o contrato, depois os caras olharam e falaram, hello, Oh. carinho. Não é você, não é você que tem que assinar, é tua mãe e teu pai, né? O Ai, primeiro fui eu ai. que assinei de alegre, né? Achava que eu podia fazer alguma coisa da minha vida. Bom, e aí, Como é que foi em casa? então, essa coisa foi sendo natural, porque apesar de ser rápido, foi gradual. Não foi uma Uhum. coisa de pum, sabe? Da noite pro dia. Não, foi Ah, indo eles já viam forjando. você estudando seriamente Viram fazendo show violão. de aluno, como aluno com o Fernando. Aí viram eu Sim. tocando com o grupo profissional. Uhum. Aí foram vendo a coisa acontecer. Aí Eles me viram deviam no já Jô, aí falar me viram entre na eles Hebe, assim, aí agora me. não tem mais jeito, né? Exato. Aí te vem na televisão com os atores da Globo, Sim, sim. entende? Com os Uhum, caras tal, nos programas mais tops da TV brasileira. uhum.
E aí, claro, aí já, pô, peraí, tá ganhando tanto, moleque, 15 anos, opa, peraí, como que assim tá ganhando, Sim, né? tá tendo um destaque aí já que, Exatamente, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Pra minha idade era muito dinheiro, mesmo. mesmo você sendo classe média paulistana, você já sabia que Cara, era uma grana eu legal. ganhava, sei lá, naquela época, estamos falando de 30 anos atrás, praticamente, eu ganhava R$ 2.000 por mês. Nossa, é um salário de um chefe de família, né? Não, hoje, aquele dinheiro, se for traduzido para hoje no dólar um por um, Ah, era tipo 6 pau, mais ou menos isso, era o triplo. sim. Porque R$ 1 naquela época era Um menino dinheiro. de 15, 16 anos. Entendeu? Então, meus pais falaram, bom, tchau, né? Não precisamos comprar roupa para Agora, você, não precisamos agora fazer nada. você Não, já tudo é bem, um faz teu rolê, profissional. mas agora que você tá aí, vai bem, vai Tô te tranquilo. perguntando isso pelo seguinte, porque não demora muito, você quer sair do Brasil e ir pra Espanha, não é Sim, isso? sim, Ou mas não foi isso, né? Me sim. parece que teve uma história de você querer comprar uma guitarra antes mesmo de propriamente ir, não foi É, a isso? questão é que eu comecei tudo isso, não tinha uma guitarra flamenca, né? Porque aqui Uhum. no Brasil não se vendia guitarra Sim, flamenca. sim. Se você tivesse uma guitarra flamenca raríssima, você ia ter que pagar um rim, né? Uhum. Então, e sei lá, também que guitarra seria, eu não tinha esse conhecimento ainda. Gente, hoje as coisas mudaram profundamente e a gente vai falar sobre isso em outros momentos, né? Que no Total, Brasil agora a gente tem construtores espetáculos. maravilhosos de guitarras flamencas, né, Flávio? Excelentes, cara. A verdade é Você que sim. conhece alguns deles também, né? Muitos, né? E já usou esses instrumentos, já experimentou instrumentos Sim, eu uso. nacionais que são de Muito qualidade bom. flamenca, Total, Espanha, total, né? não. Tem gente muito séria, muito comprometida, fazendo um trabalho, né, com muita formalidade, com muito Com muita comprometimento, seriedade, né? Que bom. sabe? É Que bom que a gente no estudando, Brasil, hoje, um aluno de flamenco já consegue uma guitarra nível Espanha, sim, feita no Brasil com madeiras nacionais, que também, são, diga-se de passagem, as melhores do mundo para construção, sim, sem né? dúvida, exato. Bom, e aí você tenta uma guitarra flamenca na Espanha? Então, aí o que acontece? Eu, antes de eu ir pra Espanha, né, eu já tava desesperado pra ter uma guitarra flamenca. Pedi, assim, encarecidamente pro meu pai, que ele foi em 94 pra Espanha, mas não teve Não acerto. rolou, né? Não rolou. Ele só me trouxe uma pilha de Ô, seu CDs. Simão. É, me trouxe uma pilha de CDs que foram fundamentais, até talvez mais do que a guitarra, porque naquela época não tinha nada, né? Sim, Então, o sim. disco era Muita informação, referência, né? e aquilo pra mim foi mais importante, de fato, do Sim, que uma sim, guitarra, sim. porque depois a guitarra que eu fiz. Daí o Miguel Aragão falou pra mim, ô Flávio, o Fernando falou que você tá querendo uma guitarra flamenca, mas, pô, você tem um Takamine, né? Eu estou indo pra Espanha e eu preciso de uma Takamine. Preciso de um Takamine para poder tocar com o grupo de Sevilhana, plugado. Sim. E eu posso trazer para você uma guitarra flamenca. Você aceita a troca? Eu falei, claro, tal. Aí ele falou, beleza, então volto, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, e eu trago para você a guitarra. Tá, beleza. Aí ele foi e nós fizemos o rolo. Comprou uma guitarra José Luis Postigo, Sim. que é um grande maestro que desde aqui também saludos a José Luis Postigo de Sevilha, que Saludos da também Casa de la Guitarra, é em na Casa de Sevilha, la né? Guitarra em Sevilha, José Luis Postigo, e eu e com essa guitarra, que era uma guitarra de estudo, era uma guitarra que tinha um som legal, Uhum. tampo de cedro e era sicomoro, Sim. nem era ciprés, mas era Uhum. sicomoro, Uhum. e soava bem, a verdade é que a guitarra soava bem, era baixinha, já Flamenca. era outra sensação, já me dava Sim, outra. sim, sim. E foi muito importante pra mim essa guitarra. Uhum. E aí, cara, aí depois quando eu fui pra Espanha, que daí eu tinha um compromisso familiar que era finalizar, né, o meu colegial, mesmo eu estando trabalhando, a minha mãe exigiu, e meus pais, na verdade, exigiram isso assim de mim, né? O que foi bom, Isso é agradeço até legal, hoje. né? Isso é muito Foi legal. difícil, tá? Não foi fácil. É, Eu digo imagino você porque, trabalhando do jeito que não, você foi tava, né, muito cara? difícil pra mim. Eu não, assim, realmente, eu vou te falar, eu fiz
fantasmagolicamente, porque eu não... Você tava ali pra cumprir tabela. Não, eu fui, o último colegial fui reprovado diretamente, mas tinha uma lei que acho que você não podia reprovar, e aí eu Sim, passei de ano. sim, confidências aqui. É, né? Confidências exatamente. do músico. Passei. E aí eu falei, ó, pai e mãe, um beijo. Ó, tá aqui, ó. Apareceu umas notas lá no meu boletim, uma obra de mágica, entendeu? E falei, ó, tchau, estou indo pra Espanha. E já, graças a Deus, como eu falei, eu já funcionava bastante bem, ganhava bastante dinheiro e tal. Consegui juntar um bom dinheiro para poder ir. Meus pais também me deram uma força. Meu pai comprou minha passagem. Uhum. E aí eu fui, cara, com meus 19 anos. Puxei o carro, fui pra Espanha. Não Com o sabia se eu ia objetivo de ficar. comprar uma guitarra. Com o objetivo de ficar a priori 3 meses, que era a duração da minha Sim. passagem, que eu não podia ter mais, até porque eu Uhum. tava entrando como turista. Uhum. E aí comprar uma guitarra, então eu levei dinheiro e tal. Na época era PC, então a gente levava Você foi meio dólar. que foi ver qual era do rolê, né? Eu fui sentir, fui ver, exatamente. Fui querer ver o touro de frente, Uhum. né? E ver se a coisa era pra mim mesmo, se eu ia dar conta do recado, se eu ia gostar, se eu não ia. Bom, e aí ao chegar na Espanha foi outra virada de chave, como quando eu cheguei no Centro Flamenco Pepe de Córdoba, mas aí imagina, sei lá, né? Cubo não, sei lá, né? Não sei nem como pronunciar, tipo, 10 vezes mais, entendeu? Tipo, uma coisa, sim. né? Então, aí é isso. E aí foi uma nova descoberta. Isso também me faz remeter que a vida da gente é um constante recomeçar, né? Me traz essa reflexão. A gente vai, é como, né, uma cebola, né? São capas, né? São camadas, né, da vida que você vai expandindo e crescendo. Tem momentos que a gente dá uma troca dessa camada, né? Exatamente. São É igual ciclos que a cobra, gente né? Para você fecha. crescer, você tem que, né, tirar Uhum. aquela pele, deixar aquela... Uhum. Para você ir crescendo até, né? E você sente isso quando você chega na Espanha, essa camada. Total, não, a cada momento, assim, porque como eu falei, né, foi muito intenso, né, esse período que eu tô te falando, que comecei com o Fernando de la Rua até eu ir pra Espanha, foram 4 anos, Nossa. mas foram 4 anos assim, como se fosse 40, 40 de... entendeu? Porque era 24 horas. Uhum. E eu até lembro agora também, quando eu cheguei na Espanha, um cantaor com quem eu vim a trabalhar muitos anos depois de eu chegar, que é um grande maestro também do cante flamenco, o Ángel Gabarre, e ele falou pra mim assim, ele falou, sobrino, que os flamencos, né, os mais velhos chamam a gente de sobrinho. Sobrino, la afición buena es a las 24 horas del día. Entende? Então ele confirmou o que eu tô falando. Eu vivia 24 horas, porque não é assim, eu estou flamenco. Não, eu sou flamenco. Pra mim é uma coisa, tipo, não tem como você separar o Flávio do flamenco. E isso é uma coisa que todos os flamencos falam. Lá na Espanha e tal, você é. Não tem como você não ser. Você tá de sunga na praia, você é flamenco. Isso, não tem a ver com a sua imagem, tem a ver com a sua essência. Exato, e né? nem com o seu momento, tem a ver com o seu ser. Às vezes, pela maneira de andar, o sujeito anda com ar flamenco, tem uma forma de ser. Isso acontece muito também, mal comparando, né? Com aqueles sambistas muito clássicos. Total. Que você olha pro sujeito, o jeito dele falar, o sapato o jeito branco, dele se portar, a maneira dele ter aquela malícia no a forma de falar, não, total. Né? O flamenco, o capoeirista é a mesma coisa. Você vê um cara capoeirista, já vê o tamanho do cara, como que é, as tatuagens, os cabelos, as roupas que vão, as roupas largas, entendeu? São tribos, cara. São tribos, é como os negros também, o pessoal Black Power, né, que tem as suas tribos também de músicas do soul, do não sei o que, ou o pessoal do gospel, são tribos. Sim. São tribos, e as tribos, né, nós nos reconhecemos a léguas de distância. A gente vê um flamenco, já é a forma de cumprimentar. Um flamenco não dá a mão, a não ser que você não conheça e tenha muito respeito, mas um flamenco se beija ao se cumprimentar. Sim. Entende? Sim. Então isso ou no mínimo se dá um abraço, que é uma coisa que na Espanha não se faz.
entendeu? Muito se dá a mão, normalmente é bem Os seco. flamencos são mais... Exato, são artistas, porque tem essa sensibilidade, então se dá beijo, sabe? É uma coisa de carinho, de ser família, né? Então por isso que os mais velhos falam sobrino. Sim, eles se E entendem assim, você, né? uma cigana velha ou você chama de tia, Uhum. entende? Você não fala senhora. Agora, Flávio, vamos fazer um corte aqui, porque você veio né, de shows, cansado também. A gente ficaria horas falando, mas eu queria fazer uma pequena entrada aí, que é o seguinte. Você vai a Madrid em busca de uma guitarra flamenca. Eu sei que você já havia me contado a história que você recebe de um grande guitarrista flamenco, uma indicação para comprar uma guitarra em uma guitarreria. Sim. Mas você acaba comprando uma guitarra em outra guitarreria. Um sonho que era a guitarra da casa que fabricou as guitarras do Paco de Lucia, que é Hermanos Conde. Isso foi muito inusitado, porque na verdade a primeira indicação, o primeiro contato que eu recebi foi do próprio Paco de Lucia. Ah, é verdade? Eu recebi o Como é que foi telefone isso? dele em mãos, porque isso foi no ano 96. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, em São Paulo, que eu fui assisti-lo 2 vezes, onde eu tive a oportunidade. A primeira foi quando ele foi no Centro Flamenco em 95. E aí ele fez um show para o Centro Flamenco. Ele ficou louco com o que viu também. Ele fez um show pra gente, cara. Que ele não ia fazer, não estava anunciado. Foi um especial pra TV Bandeirantes, pra Band. E ele não ia fazer, porque ele tava vindo de tocar no Parque do Ibirapuera de graça, às 11 horas da manhã na Praça da Paz. Caramba, de graça? De graça. Pro povão? Às 11 da manhã. Que bacana. Mais de 10 mil pessoas, cara. Nossa. Subindo nas árvores ali, lotado o povo pra ver aquele que som. grandeza, Foi uma coisa né? linda. Que eu grandeza. vi esse show, foi espetacular. E nesse ano, em 95, eu acompanhei toda essa bateria de shows que eles fizeram dessa turnê em São Paulo. Eu fiz 3 noites no Tom Brasil lotadas. Nossa. Que violonista do mundo, né? Consegue encher uma sala de 2.000 lugares, 3 noites. Nossa. E depois ir pra Praça da Paz e botar 10 mil pessoas. Que imenso que era o Paco, né? Tá? E aí, depois disso, ele fez esse show no Tuca, porque contactaram ele pra fazer um especial pra ele e tal. Mas ele falou, cara, eu tô tocando pra caramba, eu não quero mais. Falou pro manager. Isso não era não agendado. Ia acontecer. Tá. Mas aí ele foi no Centro Flamenco e ele ficou encantado. Ele falou, chama a televisão que eu vou fazer. Falou pro manager dele, falou, chama a televisão que eu vou fazer. Só que os meus convidados, as 3 primeiras filas, pros meus amigos. E ele fez um show pra gente, porque ele queria dar de presente pra gente. E ele tocou... Tá gravado, isso é na televisão aqui no Brasil. Nossa, eu falo, você tá arrepiado. Você viu isso ali? Eu vi isso ao vivo e depois nós fomos jantar com ele. Nossa. Entendeu? Aí tem foto, eu tenho uma foto com ele. Caramba. E e aí, exatamente. E aí depois ainda fui numa festa com ele até 7 horas da manhã. Nossa. Com todo o grupo. Eu e a Marisol. Entendeu? Cara, e aí, tudo bem. Marisol. Seria tão legal se a Marisol Não, a Marisol é maravilhosa, bicho. Tem cada história com a Marisol que, uma coisa linda de morrer. Sim. Mas aí você fala da guitarra, ele te deu uma dica de guitarra? Então, aí isso foi em 95. E em 96 ele veio com um trio, com o John McLaughlin e o Aldi Meola. Sim. E aí o Aldi Meola não veio, toda uma história lá, que eles tiveram um TRT. Deu uma treta lá. Deu uma treta feia, turnê, que né? acabou com a turnê, né? O negócio começou e terminou. E aí, depois do show, de novo, nós fomos no mesmo restaurante jantar. Na verdade, fomos em outro restaurante, mas com o dono do primeiro restaurante, que era um amigo meu, Alan Vilesperro. Alan Vilesperro. Um abraço desde o mítico Rio Alan pra Vilesperro, você. Personagem total, que tem até um vídeo depois dele bailando uma sevilhana com o Paco. Claro, eu conheço esse vídeo. Esse é o Alan. Ele pede pro Paco cantar. Ele é amigo pessoal do Paco. Ele é legal, amigo total do Paco, e o Paco fica tirando o sarro na cara dele. Que legal aquele vídeo, cara. Muito obrigado. Que ele fala, não, eu te voy a cantar, tu vas a bailar. Ele canta uma letra a letra da Sevilhana da Petaca, que é só palavrão, só fala um monte de merda. E é maravilhoso. Então, foi lá que eu conheci o Paco, nesse restaurante com esse cara, e foi esse ano dessa entrevista. Essa entrevista foi no dia seguinte que eu conheci o Paco.
Putz, Exatamente. Cara, a gente tá falando de 95. 95. Faz 30 anos já A quase. gente podia procurar e depois isso no YouTube aí. Tá no YouTube. Tá no YouTube, tá não no, tá? Tudo no YouTube, tudo Show. no YouTube, tá? E aí, depois, o que aconteceu? E aí, depois, aí em 96 ele veio, e ele veio com um trio, já não veio com o sexteto. E aí o Alan me falou, fica aqui, que eu vou lá dentro, falar com o Paco, você quer ir jantar com ele? Eu falei. Aí foi a mulher do Alan, o Paco, a Gabriela, que foi a viúva do Paco, a última, que A então era última esposa amante do dele, Paco. não era nem... Ele não era. Ele Não, ainda ele era tava casado com a Cacilda. separando Ele era da casado com a mulher, Cacilda. primeira mulher. Sim. Aí vem o rolê. E eu conheci a Gabriela, que era uma mexicana deslumbrante, linda, maravilhosa. E aí fomos jantar, e foram os dois casais e eu, que parece, na mesa. Os dois casais e eu. Eu entrei, o cara, eu fui na caçamba da caminhonete do cara. E na hora que eu vejo o carro do Paco, um Ômega naquela época, que era o carro era Must. Mais luxo, entende? Né? Um Ômega do Paco atrás, seguindo a gente, olhando assim na caçamba, falando, cara, o Paco tá aqui atrás. Que viagem, bicho. Que coisa, maluquice. Cara. Aí chegamos, fomos no menino restaurante. Vendo o ídolo. E eu assim, máximo, né? babando, né, ali na mesa, e ele perguntando pra mim, porque aí só tava a gente. Aí, tu eres guitarrista, não? Tu eres guitarrista. Que escuchas? ¿Quién escucha? Falei, mano, no, de viejos no, dos jóvenes. ¿De quién? Eu falei, ai, maestro, aqui. Falei, nós não temos muita, né, conhecimento. Aí falei do Jerônimo, Jerônimo, muito bem, tal. Jerônimo Maia, que então era um menininho, né? Sim, sim. Hoje já tem cabelos brancos. Né? Hoje já tá careca. já passou por todas as fases de cabelão, aí hoje tá careca. Continua tocando pra caramba. Maravilhoso, o Hero também, um querido, um amigo hoje em dia já também. Da família inteira, o pai dele, Felipe Maia, enfim, guitarrista, tem uma história bonita que eu troquei um disco com ele, ele me deu um disco do Sabicas, eu dei o disco do Rafael Abelo. Caramba. Ele falou, quero ouvir música, eu quero que o Hero escute música do Brasil, guitarrista do Brasil. Eu falei, toma. Isso o pai, o Felipe? O Felipe Maia. Eu falei, toma um disco todos os tons do Rafael. Nossa. Eu dei pra ele, baixo, assim. Já falei, toma. E ainda com a cercania, que era uma época muito flamenca do Rafael, né? Sim. Então essa cercania do flamenco Flávio, quando você voltar no Rio, a gente tem que fazer uma outra conversa para falar disso, né, cara? Dessa inserção que parece que o Rabelo ele já vinha com essa inclinação, né? Era um músico tão genial, né? Tão transcendental que ele navegou por esses estilos com autenticidade, apesar dele não ter uma formação flamenca, mas ele já tinha um... Ele bebeu da fonte do Paco, né? Sim. Diretamente, né? Porque eles o Rafael muito amigo, muito amigo, né? Próximo. Tanto que, pelo que me consta, o Paco veio pro enterro dele, né? Eita, não sabia. Veio. Bom, Paco, então dá uma dica de guitarra pra você. Então, vamos Paco aí. Então, nós estávamos num restaurante. Aí, uma hora ele saiu pra fumar. Ele fumava cigarro e tal. E aí eu saí atrás dele. Cara de pau pra caramba. E aí eu fui levar um presente pra ele, assim, que eu tinha lá. Que bom, enfim. E aí eu fui levar um presente pra ele com o pretexto também de conversar com ele. Puxar um assunto, né? E levei um presente pra mestre. ele e tal, não sei o que depois eu te conto o que era o presente. E aí ele adorou o presente que dei e tal. E aí a gente conversou um pouco, ele falou, então, não sei o que, eu falei, maestro, eu quero ir pra Espanha. Eu quero comprar uma guitarra flamenca, eu quero estudar flamenco e tal. Ele falou, muito bem. Falou, você tem que ir. Em tudo isso ele foi falando e ele tava com um cigarro na mão, ele com um maço assim, né? De Marlboro e tal, não sei o quê. E ele foi tirando um papel assim da caixinha do Marlboro e puxou uma caneta dentro do paletó assim e pá, escreveu. E me deu, falou, ó, esse é meu telefone. Quando você for a Madrid, você me liga que eu vou ajudar você a comprar uma guitarra. Nossa, que isso, cara. Que detalhe. Entendeu? Falou só isso, falou. E aí eu cheguei, tentava ligar, não atendia. Aí um dia eu cheguei em Madrid, aí eu encontrei com o irmão dele, fiquei sabendo que era o irmão dele, e o irmão dele frequentava Soleá, que era um bar de flamenco em Madrid, que já não está também há muitos anos. Todos os dias ele ia na Soleá. Todos os dias.
o Antônio, que é pai do Antônio que hoje tocou com que o Paco, tocou com o Paco né? e até hoje ainda toca, que é guitarrista, que é amigo também Uhum. também, que naquela época era um bebê. Nossa. Ele é mais novo que eu, assim, uns 10 anos mais ou menos, né? E aí, cara, ele... Aí eu falei, ó, Antônio, vou falar pra você uma coisa. O teu irmão Paco me deu o telefone. Ele, tá zoando, né? O Paco Menino te deu o brasileiro aí telefone de casa, tá querendo querendo me chanelar. tirar, né? Eu falei, não. Aí eu peguei o papel que o Paco escreveu à mão e mostrei. Ele falou... O tal papel do maço de cigarro É, exatamente. A punho e letra do Paco. do Paco. E aí? E aí ele olhou e baqueou. Ele olhou e baqueou, falou, Ostea, pois sim. E aí ele entendeu que era verdade, que eu não tava blefando, né? E aí ele falou assim, pois... tem uma má notícia pra você. O Paco já não mora mais nessa casa porque ele tá se separando da Cacilda pra casar com a Gabriela. Sim. Então olha como as coisas, né? O desenrolar da cronologia. Sim. E aí ele falou, mas eu vou te dar um telefone do apart hotel que ele tá. E aí você liga lá e tenta falar com ele. Não sei se você vai conseguir, porque é difícil. Mas tenta. Eu falei, beleza. Aí eu liguei uma meia dúzia de vezes. Ele mesmo me deu o telefone do apart hotel, no... porque ele falou, aqui nem liga. Ele falou, nem liga mais nesse telefone, que ele não tá. Você ligar lá, a mulher vai xingar você. Sim. E aí eu falei, tá bom, beleza. Aí ele me deu o telefone do apart hotel e eu tentei ligar e o que acontece? O Paco, naqueles exatos dias, ele estava preparando o lançamento do disco Lucia, que ele ia tocar no Palácio de Congresso de Madrid e apresentar 2 noites, ou 3, não me lembro, tudo esgotado, já vendido há 6 meses, não tinha entrada há muito tempo. Eu cheguei lá, já vi aquilo e já não tinha o que fazer. E aí ele tava nessa dinâmica de preparar novo repertório, porque ele... Então, o Paco mudou todo o repertório dele que ele vinha, tipo, há 10 anos tocando. Pra esse momento, pra esse show Lucia, ele mudou tudo, assim, tudo. Já não tocava La Barrosa. Acho que ele trocou de camada aí, né, cara? Tocou de camada, exatamente. Sim, ele tava mudando a fase da mudando vida a vida, dele, né? mudando, né, separando tal, criando tudo novo, né? E aí foi, a mãe faleceu também, por isso que ele fez esse disco Lucia, ele dedicou o nome, porque o nome da mãe dela, ela era portuguesa, né? Sim. Luzia. Por isso, Lucia com C é espanholado do que seria Luzia. E o nome do disco é Luzia, não é Lucia. Só que, claro, em espanhol o Z se pronuncia S. Lucia. Se pronuncia C para eles, porque o C e o Z têm o mesmo som que é e não... Na verdade, então, o Paco tava realmente num momento de total, né, mudança na vida, ele né? Perde a mãe, muito separa, baqueado pela perda da mãe, absolutamente, e porque aí ele tinha uma coisa... faz aquele disco, que pra mim é o último grande disco do Paco, assim, eu também concordo de flamenco, é uma coisa absurdamente, né? Você consegue assistir esses shows? Estavam esgotados? Então, aí eu fui pra lá com o Amir, que essa é uma história que até, que eu te falei, que a gente foi lá na casa do Amir, desse meu amigo, né? Do Amir, que a gente tá falando, um grande guitarrista. Musicaço, né? Que tá radicado em Málaga agora, não é isso? Ele está em Málaga, sim. O Amir, você conhece dessa época de chegada em Madrid? Foi meu primeiro amigo em Madrid. E é um grande Espanha. Guitarrista, né? É um grande músico, cara. O Amir, na verdade, assim, ele toca guitarra flamenca incrível, mas ele toca guitarra elétrica incrível, ele toca buzuki incrível, ele toca laúde incrível. O Amir é um ser... Então manda um abraço pro Amir, será que o Amir pode... meu irmão. Amir é minha irmã, meu irmão. Então... Um abraço, Amir. O Amir, bicho, é o cara que botou guitarra flamenca no último filme do James Bond, agora. Nossa. Com Hans Zimmer. Trabalha com Hans Zimmer. Tá bom? Só assim, né? Só isso, ele tá agora, começando uma turnê agora com o Hans Zimmer. Nossa, cara. Ele é muito Entendeu? bom. Gosto muito dos vídeos dele. Não, Amir é de outro planeta. Saludo, Amir. Amir, te queremos. E aí o Amir, então aí eu falei pro Amir assim, Amir, eu vou no Palácio do Congresso ver o Paco de Lucia. Ele falou, mas estás louco? Não há entradas. Falei, eu vou assistir o show. Falei pra ele, eu vou assistir o show, você tá ligado? Falei,
Eu vou porque eu vou e eu vou. Disposto a... Não, disposto não, com a certeza absoluta de que eu ia. Então eu só comuniquei, falei, você vem comigo ou não? Zero ingresso. Não, bicho, isso aí pra mim não existia possibilidade de eu não ver esse show, entendeu? Ai, Aí eu falei fala assim, você, Flávio. falei, você vem ou não? Você vai perder. Ele falou, não, então tá bom, venga, vamos. Aí ele veio comigo, amigo. Aí chegamos lá na porta, quem que eu vejo na porta de vidro, no Palácio de Congresso? O irmão do Paco com o bigode, o carequinho, o Antônio, que me deu o telefone O mesmo dele. que tinha... Ah. Aí eu falei pro segurança assim, por favor, aquele senhor, por favor, chama aquele senhor, por favor. Aí ele fez de longe assim pro segurança, o segurança chamou ele fez assim de longe, fez assim, pode vir. Aí o segurança abriu a porta pra nós. Ele lembrou de você, então. Hombre, nossa, de mim e do Amir. O Amir também conhecia ele. Sim. Porque a gente era boêmio, né? 20 anos, solteiro, jovem. Vivia ali pela Solear. Carinha de bebê, aquela coisa, né? Vivia à noite, dormia de dia, aquela coisa. Aliás, que você pegou uma época de Madrid, né? Cara? Animal, né? Animal. E aí... Aí vocês entram pra ver esse show. Aí a gente entra e ele fala, ahora estáis por vuestra cuenta. Ele falou assim, agora vocês se virem. Se mandarem vocês embora aqui, eu não posso fazer mais nada. Sim. Aí, tudo bem. Aí veio o Henrique de Melchior, que também tava lá no camarim. Nossa, ai, meu compadre que está atacado, meu compadre tá muito nervoso, não sei o que, eu vim embora porque pra deixar ele, pra ver se ele se tranquiliza um pouco, que ele tava muito nervoso. Sim. Veio do camarim dizendo que o Paco tava... Henrique de Melchior, que era filho do grande Melchior de Martina. Exatamente. Dinastia de guitarristas flamencos, né? Exímia. Da máxima categoria. E esse show que o Paco tava nervoso foi bom? Foi um dos melhores que eu vi. Se não foi o melhor show que eu vi do Paco. Foi o melhor show que eu vi do Paco, assim. E o Henrique de Melchior dizendo, tá nervoso. E foi a estreia do repertório novo. Como tocou o Paco de Lucia, cara. Olha, eu tô falando, olha aqui meu braço, como é que tá. Que noite, hein, cara. Você viu o testemunho. E eu vi isso, assim, foi uma coisa absolutamente... Porque você via... É muito louco né, a gente que é profissional e sabe o que é a luta da mente da pessoa com o propósito e com, sabe, os seus fantasmas interiores. Você via ali a alma do artista. Você viu o cara dando, assim, meu... Dando tudo, né? Sabe? Extenuado. Sabe, né? quando em videogame que o cara vai juntando a força e vai crescendo a força, o poder dele, sabe? É isso. O cara num nível de tanta concentração, de tanto empenho, de tanto compromisso. Por quê, bicho? Tocar em Madrid... trabalho, né? E tocar em Madrid para o Paco... Madrid ou Sevilha? Eram os dois lugares na Espanha que eram os piores lugares do mundo para ele tocar. Todos os maiores guitarristas. Todos os melhores guitarristas de flamenco, cara... Ali pra vê-lo, né? Era assim, o público era metade do teatro era guitarrista. E se não eram guitarristas, eram todos flamencos, porque, entende? E ele deu aquele show. Não, e ele fez um concerto espetacular, cara. Foi espetacular. Foi o último concerto que eu vi, inclusive, com o Canissares tocando com ele. Porque depois eu vi com o Vierin também em Sevilha, nesse mesmo ano, já esse repertório e tal. E não foi igual. Em Sevilha ele não tava muito bem. Tão bem, né? Não tava. Agora, em Madrid, amigo... E aí ele abriu o camarim, e tava todo mundo, Pepe Avichuela, Tomatito, todos os guitarristas de canhão. E você foi a esse camarim? Fui no camarim, levei o Amir, falei, Amir... Você entendeu agora, Amir? Caramba, o Amir lembra disso, ele não alucina, cara. Falei, cara, então, Amir, os caras entraram é muito curioso, porque quando a gente começou a conversar e a se conhecer, a gente vê que você tem uma certeza total, desde que você se encontrou nessa tribo, de que você pertencia àquele mundo, né? Você pertence a esse mundo. Você é flamenco até medula, né, cara? Você respira isso, vive isso. Ontem a gente viu você tocando, você até comentou, nossa, Diogo, tem muito tempo que eu não toco sem estar plugado, não estava tão confortável, mas nossa, você via crescendo do artista. Exatamente, né? Por quê? Porque tem essa luta que eu falo contra você e seus fantasmas, né? E isso é uma coisa que é difícil pra caramba, pra gente, né?
Muito difícil, né? Claro, o Paco naquela época já tinha uma história, já tava com quase 50 anos, né? Sim, Já tava numa sim, sim, maturidade de sim, turnês e sim, turnês e sim. concertos, sabe? De muita responsabilidade. Então, É, a grande verdade é que o Paco levava uma bandeira, um estandarte muito pesado, né, então, ao cara? mesmo tempo, ele, apesar dele estar já numa idade, numa maturidade, ele tinha um vigor ainda muito grande, Sim. sabe? Tava Uhum. forte, Sim, bem, sim, bem em forma, em dedos e tal. E então, claro, em dedos e animicamente. O Paco era uma coisa, é uma força da natureza, sim. entendeu? Nesse sentido, cara, ele não defraudava nunca. É. Você vê ele tocar, você falava, meu Deus. Já depois, mais velho, mudou. Ele já se permitiu, sabe, abaixar um pouco a Relaxar um guarda, pouco, exatamente, né? errar e foda-se, dar Desfrutar, risada, né? entendeu? Sim. Mas nessa época, era uma coisa que, Uhum. nossa, não escapava nem isso, bicho. A sua guitarra flamenca, então, Paco, você não consegue contato com o Paco, não é isso? E aí, como é que Não. faz pra você comprar uma guitarra Então, flamenca aí eu lá? já não podia esperar tanto mais, porque eu tava Sim. ali já estudando, já tava no Uhum. rolê, eu ia descer pra Andalucia, eu ia fazer o curso do Manolo Sanlúcar, eu ia fazer um monte de coisa, eu precisava ter uma guitarra, aí eu já Sim. não podia ficar esperando o Paco. Uhum. E aí o que que eu fiz? Aí o Bola, que foi esse outro guitarrista que você falou, que me mandou umas recomendações, me O mandou Bola, que é um guitarrista espanhol de uma dinastia nobilíssima de guitarristas espanhóis, de grandes artistas, artistas também, cantaores, cantadores, bailadores, bailaores, e que teve uma passagem aqui no Brasil. Você sim. conhece ele no Brasil, é Conheci isso? ele aqui no Brasil com 17 anos, antes de ir pra Espanha, eu fui pra Espanha com 19, né? Uhum. E quando você vai, ele te dá uma. Ele me dá várias recomendações muito importantes, que eu tenho Uhum. até hoje ainda Vamos mandar um algumas. abração pro Bola, então. Bola, Ah, querido e maestro, detalhe. Se eu for à Espanha, eu quero conhecer, porque agora eu sei que o Bola é luthier também, também. também. E está construindo com excelência Muito grandes. boas guitarras, Então, cara. Bola, desde o Rio de Janeiro, mandamos um abraço para você. Gracias, maestro. Agustín Carbonell, el Bola. Agustín Carbonell, el Bola, é o que o Diogo tava falando, um artista que vem da dinastia dos Carbonell, que nada mais e nada menos é a dinastia que vem Sabicas. Então, ele é Exatamente. sobrinho, né? Sobrinho neto de Sabicas. Sim. Sim. E, bom, uma estirpe aí de artistas, cantaores e bailaores Uhum. maravilhosos. E ele me deu aulas aqui, me ensinou, toquei com ele aqui antes de ir para Espanha, toquei bastante com ele. E, e aí até que eu falo para ele, vou para Espanha, Bola, você poderia me dar algumas recomendações? E ele muito generosamente me deu assim, tudo escrito à mão, né? Não tinha celular de novo, né? Não tinha e-mail. E você guarda isso com É carinho, claro, eu leva para tenho uma Espanha. das recomendações e me deu, passou vários telefones de várias pessoas, me passou telefone do Gamboa, me passou Cara, telefone que coisa de vários bacana, né? artistas, do Miguel Pegou do você Candela. pela Miguel do mão Candela mandou uma carta pro Miguel pro do Miguel do Candela, Candela, o foi a raiz do famoso Bola. Miguel. Foi a raiz do Bola que eu O chego no Candela. Candela, pessoal, foi uma casa mítica que funcionou até recentemente, É né? isso, até a Mas que pandemia. nos anos 90 tinha como seu grande cicerone, o grande responsável, Miguel Candela, que era amado por todos os artistas e todos os grandes flamencos de Madrid frequentavam o Candela. Né? Artistas todos. E o Bola, então, te dá uma referência, ó, procura o Miguel. Isso. Miguel, esse aqui é o Flávio. Procura o Miguel, que o Miguel vai te orientar. Vai te orientar. Me Você ainda tem orientou. essa anotação? Eu Você não tem sei se é a alguma carta delas? do Miguel do Candela, eu não sei qual que é. Talvez é a do Miguel que eu tenho. Eu não sei qual que é delas que eu tenho, mas eu acho que é a do Miguel mesmo que eu tenho. Que bacana, né? E o Miguel simplesmente depois foi a pessoa que me fez o meu contrato de trabalho para eu transitar meu permisso de residência, que depois veio a ser minha nacionalidade. Foi o Miguel de Candela. Pra você ter ideia, o Miguel me apresentou toda a profissão do flamenco. Todos os artistas, guitarristas, bailaores, cantaores, desde os mais do dia a dia, normais, corriqueiros, até as máximas estrelas do Flamengo. Sim.
Então, falando de Pepe Você Bichuela, tem muita de gratidão pelo Miguel, né? O Miguel bicho, já falecido, infelizmente, mais uma Javier pessoa. Latorre, Sim. Enrique Morente. Nossa. Henrique Morente era amigo pessoal do Sim, Miguel. tem vídeos dele cantando na cueva, né? Henrique Morente jogava xadrez com ele no Candela. Nossa, Ia pra lá cara. pra jogar xadrez com ele, não era pra cantar, não. A gente tá falando aqui de nomes, assim, da mais alta estirpe do Flamengo de todos os tempos, talvez, né? Totalmente. E então, Camarón, Paco de Lucia eram amigos íntimos. Tomate também. Tomatito, todos eram amigos íntimos do Miguel. Almodóvar. E não só, não estamos falando de só músicos flamencos. Estamos falando Pina Bausch, Almodóvar, Rafael Rabelo foi ao Candela com o Paco de Lucia. Caramba. Ele falou, Rabelo, eu lo conocí, ele falou pra mim. Eu lo conocí, estou aqui, muito bem, muito simpático, tal. Então, Miles Davis, bicho. Miles Davis foi no Candela. Só pra gente ter uma noção do que é. Vamos do que entendendo, o Flávio né? tá O que a gente tá falando. Exatamente. citando, O rolê é psicodélico mesmo. Então, o Miguel foi essa pessoa que ele me apadrinhou. Então, você imagina você ter essa moral, né? Sim. De você tá chegando na Espanha e apadrinhado por um cara que falava assim pra mim: o que você precisar, você fala comigo. Caramba. Entende? E você é um menino brasileiro, né? Um menino brasileiro sem família, do outro lado do mundo, procurando o Flamengo com um amor que ele via e que ele sabia, entende? Mas aí é que a gente fala, né, Flávio? Se reconhecem, né? Claro. Ele sabia que de você brotava essa luz desse amor pelo Flamengo, né? E ele falou assim pra mim, ele falou, você sabe por que eu deixo você descer na cueva, né? Porque lá embaixo do bar dele tinha um bar em cima, e embaixo ele tinha uma cueva que era tipo um sótão, porão, um porão que era privê. Só para artistas e para as pessoas, ele botava um segurança na porta e ali não entrava quem não tivesse a permissão dele para entrar. E ele falou para mim assim, falou, sabe por que eu deixo você descer na cueva? Você tem passagem livre para descer na cueva? Ele falou, porque você sabe estar. Falou, e saber estar é uma arte. Até nisso ele viu a arte em você, né? Ele falou, saber estar é uma arte. Entendeu? E isso foi um aprendizado pra mim. Ele falou, porque se eu visse que você não soubesse estar, rapidamente você já seria limado. Sim. O Bola, voltando no Bola, ele te dá essa dica, você vai então buscar sua primeira guitarra. Então aí eu vou, ele me deu uma carta pra ir a Pedro de Miguel, que são amigos queridos também, né? Infelizmente, o Pedro faleceu alguns anos depois de um câncer no cérebro, uma coisa horrorosa, coitado. Pedro era luthier da Casa Ramírez. Nossa. Pedro trabalhou 15 anos como luthier da Casa Ramírez, os dois. Se formaram lá, aprenderam o ofício da luthieria com o Ramírez III, da mão do Ramírez III. Nossa, caramba. A gente tá falando de uma casa importantíssima pro violão. Centenária, né? Centenária, né? Que é a Casa Ramírez. Simplesmente a casa que instituiu os padrões de construção de violões podemos dizer praticamente do mundo, porque é a escola de Madrid que eles chamam, de luteria. Sim. Como tem a escola de Granada, a escola Ramírez de Madrid. foi quem fez a primeira grande guitarra do Segovia, por exemplo. Também. Né? Então, enfim, a gente tá falando da nata da nata. Exato. Pedro de Miguel, então... Trabalhavam lá, e aí me deram uma carta, o Bola me deu uma carta e falou assim pra eles, falou, ó, vocês não vão cobrar dele mais do que isso, uma guitarra de primeira, hein, se pressa. Determinou o valor e tudo. Tipo assim, não vão querer cobrar dele mais do que... Não vão meter a mão no menino, hein? Que 300 mil pesetas era o valor que ele falou. Falou, não, isso aqui era isso. Que viria a ser uns 2 mil euros. Sim, sabe? não passava disso. Não era euros, era dólar ainda. Então era... Talvez, é isso aí, mais ou menos uns 2 mil dólares. E aí, beleza. Aí eu fui lá, provei uma guitarra, ele falou, ó, o Riqueni gostou dessa guitarra. Veio aqui outro dia, provou. Veja aí se você gosta e tal. A guitarra era muito boa, mas não era... Não, mas era muito boa e se eu tivesse aquela guitarra, eu estaria feliz. Com certeza, era muito melhor do que qualquer outra coisa que eu tinha tido já na minha vida. Mas não era assim, o sonho de consumo, não.
tá? Uhum. Aí, eu passando pela rua, é muito louco essa história, porque eu não tinha onde ficar, eu tinha uma reserva fake de hotel, mas eu ia procurar um hostal pra ficar mais barato, tal, só pra passar na alfândega, Na aquela alfândega, coisa, né? meu pai que me orientou, falou, não, faz essa reserva aqui nesse hotel que eu já fiquei da outra vez, eu pego o cartão aqui, me deu o cartão, aí eu fiz um lá, tal. Aí eu desci do avião, e tinha uma senhora brasileira na fila do passaporte, e ela falou assim pra mim, pra onde você vai? Eu falei, eu sei que eu tenho que pegar um ônibus até Colón, até a praça de Colón, e de Colón eu vou ter que ir a Sol, né, até o centro. Uhum. Você se importa se eu for com você? Eu falei, não, vamos junto que eu também não sei nada, a gente se ajuda, né. Casual. Uma senhora, já uns seus 50 anos, eu era um menino de 19, né, bem já mãe de família e tal. E aí eu acompanhei ela e no final das contas estava tudo cheio, era verão, a gente estava chegando, estava cheio Madrid, os hotéis estavam cheios. E aí eu falei pra ela, bom, aí fomos lá, tal, só tem um quarto, não sei o que, bom, no final das contas dividi o quarto com a mulher e tudo. Dividi o quarto com a mulher, mas assim, tudo super respeito maternal. Claro, Lindo, claro, super claro. legal, uma fofa querida, tudo bem, 2 camas, tal, tranquilo. Dividimos o quarto, ela foi super legal. E aí numa dessa que um dia eu fui almoçar, a gente foi almoçar junto, não sei o que, ela falou, ó, passamos na Cádia Totti assim, ela falou, isso aqui, ó, você não tá procurando lugar pra comprar guitarra? Aqui, ó, guitarreria. O que que era? Conde Atocha, Conde Hermanos, então na Cádia Totti. Eu falei, nossa, não, mas aqui é muito caro, Gente, aqui é... Conde Hermanos, É, simplesmente a casa que fabricava os violões do próprio Paco de Lucia, né? efetivamente, né? Então aquilo pra mim era um sonho inatingível. E Você como... nem pensou em ir lá, Não, né? eu já falei, eu já dava por fato que não, que ali ia ser impossível ter uma guitarra de lá. Então, na verdade, eu já até tinha falado pro Pedro de Miguel deixar aquela guitarra reservada pra mim. Uhum. Foi uma gafe depois que eu cometi, porque daí eu tive que ir lá e falar que não. Uhum. Mas eu vou contar por quê. Daí aí eu fui pra lá e eu falei, ela falou, mas meu, entra e prova essa guitarra. Se não fosse por ela, talvez eu não tivesse nem entrado. Essas coisas, né, Flávio? Essas Sabe? Olha a coisas, né? loucura do acaso, né? De E você quem falar, sabe essa pessoa talvez já tenha, inclusive, visto você depois como artista pois flamenco. é. E pode ter visto, olha, hoje Eu não eu sei se vi eu esse encontrei ela em menino. algum lugar, assim, de É. rede social, do Inclusive, Orkut. já que a gente não sabe, É. deixamos aqui também um Um abraço para a abraço para a senhora que senhora. eu não vou lembrar o nome. Desculpa. Obrigado por ter É. dito para ele, não, entra lá, Mas vai ela foi lá. assim, foi meio um anjo mesmo, assim, né? E aí, cara, beleza. Aí a gente. Eu fui, entrei, tava a mãe da Carmen Conde, que é a dona Valentina, que era a viúva do Julio Do Conde, Julio a Conde. Carmen Conde, as duas lá. Uhum. Uma elegância, super, uma educação maravilhosa. Olá, tal, boas tardes. Aí eu falei, olha, eu tô buscando uma guitarra flamenca por recomendação do Bola. Eu não tava com a carta no bolso, nada. Uhum, Depois eu falei que eu ia uhum. levar. Aí ela falou, ah, sim, muito bem, tal, lembro do Bola, conheço, tal, qual, não sei o que, ó. Falou, eu só tenho uma guitarra que eu vou mostrar pra você. Aí ela pegou o estojo, botou em cima da bancada dela lá, tal, abriu e tirou a guitarra, que seria a minha primeira guitarra. Mas é que eu nem imaginava, quando eu vi aquela guitarra, cara, nossa, só faltei chorar. Nossa, é Né, de ela. pegar a guitarra e falar, meu, vou tocar numa Conde a primeira vez na minha vida. Vum, Hum. nossa, mano, que é isso, tal. E aí assim, né, Aí foi amor à primeira vista, surtando, né? surtando. Aí eu comecei a tocar, e puta, eu ia tocando melhor, e a guitarra ia soando melhor. Aí tinha um italiano, que é o Bruno, também, que é um cara muito legal, que era aluno do Manolo Sanluca, era muito gente boa de Nápoles. Uhum. E ele falou, nossa, olhava pra ela e falava assim, nossa, ele toca bem, hein? Nossa, que bem que ele toca. Esse cara toca pra cacete, pra caralho. Um italiano casca grossa. O flamenco compõe lindo, umas falsetas lindíssimas. Meio doidinho, assim, meio bipolar, mas é um cara muito, muito bom músico. Uhum. Na carreira dele, não sei porquê, acho que era por causa disso mesmo, que ele era meio doidinho, era meio... Uhum. Era um cara que depois você ficava do lado dele conversando, era meio chato, sabe? Esse cara que gruda e não vai embora. Sei. Mas ele tocava pra caramba.
Era muito bom e o papo também era um papo meio esquisito, mas enfim. E aí, beleza. E aí, o Bruno falou pra ela, nossa, que bem te suena, que bem. E tal, e qual. E aí, eu, puta, olhando e eu assim, meu, desfrutando e ao mesmo tempo sofrendo, porque eu falei, cara, eu não vou poder ficar com essa guitarra, sabe? Essa guitarra, infelizmente, ela é muito boa, mas não é pra mim, sabe? Eu, assim, já... Sim. Desencanando. Aí eu falei, bom, por curiosidade, né? Qual que é o preço? Sim. Aí ela pegou Já a tô aqui, calculadora, né? aquela calculadora grande dela, que ela tem até hoje a mesma. Aquela calculadora grande dos chineses, sabe os chineses que vão Carmen Conde, um beijo, querida, Carmen pra Conde você é la mejor, desde mi hermana del alma. E aí, ela tirou a calculadora, não, mira, es que este es el precio, pero tal, e ela botando um monte de número e fazendo conta, aquelas contas rápidas que você não acompanha, sabe, o raciocínio dela, não, pero te voy a dar um desconto por esto, e e ela pra ela mesma aqui, assim, fazendo a conta, e eu, ai, meu Deus do céu, que nervosismo, que trem, cara, que história. Aí ela, mira, não, pero tu eres profissional, te voy a dar um desconto também, porque bom, no final, assim, o que eu ia gastar na guitarra do Pedro de Miguel, que era que o Bola tinha falado, era 300 mil pesetas. E deu assim, tipo, 320 mil, 350 mil pesetas. Nossa. 50 mil pesetas era tipo $300 a mais dos 2 mil que eu ia gastar. Sim. Aí eu, puta que pariu. Aí eu falei, não teve bom, jeito, não. Né? Aí eu, ai, tal, não sei o que, posso cambiar, por favor? Ai, não, eu reservo a guitarra pra você, tu sabe? Ela foi daquele jeito que você conhece. Carmen ela sabe como especialíssima. Que ela é. Carmen, um grande beijo pra você, para a Patrícia também. Exatamente. Que queremos muito. E Valentina, que é la nena, la nieta. Sim. E então, que chama como avó, né? Ah, que bacana. É o mesmo nome da avó. Flávio, bom, a gente veio para falar de violão, veio para falar de flamenco. Mostra essa guitarra. Essa guitarra é uma guitarra. Olha como a vida é, né? 20 e tantos anos depois. Essa guitarra... Você tem uma guitarra que é uma edição em sua homenagem à homenagem à amizade. A nossa amizade. Você e a Carmen. Exatamente. E a Casa Conde. Então essa guitarra que ela é um modelo Amistad, né? Feito pela Casa Conde Atocha, que foi desenhado pela Carmen Conde por mim. Que linda, meu Deus. É uma guitarra essa especial. E detalhe, né? Madeiras brasileiras aí também. Pau-ferro, né? Pau-ferro. O Paco tocava com uma guitarra de pau-ferro, não é Paco isso? tocava guitarra de pau-ferro, exatamente. Por isso que eu pedi pra fazer essa guitarra com essas madeiras. Olha que linda essa guitarra, essa cabeça... Essa é o headstock característico, né? Que vocês vão achar em todas as capas de disco do Paco, vocês vão poder ver. Essa roseta, tem detalhes especiais aqui. Tem essa filetaria. Como é que chama esse modelo, Flávio? Chama modelo Amistad, né? 25º aniversário de Amistad, tem uma etiqueta especial aqui dentro, abaixo da etiqueta normal, que é uma edição limitada, né? São apenas 10 unidades desse modelo com cutaway. Uau. E outras 10 unidades com o modelo inteiro tradicional, que também. Então, esse daqui já tem 3 guitarras já, que já foram já comercializadas, ou seja, que só tem mais 7. E do modelo que é inteiro, só tem uma que foi comercializada até agora, então tem 9 ainda disponíveis, né? Sim. É uma edição limitada, numerada e... Agora veja você, né, Flávio? Quem diria que aquele menino que pediu uma dica pro Paco teria de uma casa renomadíssima, a mais importante da guitarra flamenca no mundo, um violão com uma edição especial em homenagem a essa amizade entre vocês. Nunca. Não, nem nos meus melhores sonhos, né? Não poderia nem Flávio, imaginar. Você tá cansado? Estamos, né? Um pouco, já estamos aqui já 2 horas. 2 horas quase falando. 3. Eu ia te pedir o seguinte, tem como você afinar, porque o ar aqui tá pesado aqui pra guitarra. Vou dar uma afinadinha. Você pode tocar pra gente alguma coisa do Gypsy King, alguma coisa que você goste, pra ilustrar aqui, terminar a nossa conversa? E que claro que terão outras, porque quando o Flávio estiver no Rio, a gente vai pegar daí da chegada dele em Madrid. Vai continuar, né? Episódio 2. Que legal, meu irmão. Toca o que você quiser, meu brother. Olha que som mais lindo, gente.
conseguindo ter apoio aqui. Vamos Uma lá. apertadinha aqui. Que lindeza, meu amigo. Que coisa mais linda. Poxa, muito, muito obrigado por essa lindeza de arte que você traz pra gente. E esse violão especial. Enfim, é sempre tão bom te ouvir, é sempre tão bom estarmos juntos. Total, irmão. Eu queria agradecer especialmente a você, porque quando corri aquele ano de 2016, eu morava em Santa Teresa, naquele apartamento, e eu vi aquele seu anúncio do Total Flamenco. Foi muita luz que entrou na minha vida, através da tua arte, através da nossa amizade. Eu desejo ao Total Flamenco muito sucesso. Queria aproveitar, mostrar aqui, Flávio, os discos do Flávio, que são uma lindeza de trabalho. Esse aqui é o último, Quinta Essência. Esse é o último, Quinta Essência, uma homenagem ao flamenco. Lindeza de disco. Muito bonito mesmo. O trabalho de encarte aí foi uma designer mexicana que fez. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Foi feito por uma designer alemã também, muito, muito bonitos. Os dois discos, o encarte é muito elogiado dos dois, né? Um trabalho que infelizmente está se perdendo, como aquilo que a gente já se falou. Você, nas plataformas digitais, Total Flamenco. Isso, nas plataformas digitais, Flávio Rodrigues. Flávio Na verdade, Rodrigues. Tipo, né, Spotify, Deezer, Tidal, Apple e Prime, né, também da Amazon e tal. Amazon Music, YouTube. Flávio Rodrigues, né, se quiserem procurar para ter mais certeza, Flávio Rodrigues, Flamenco, com C-O, né? Flamenco, vocês vão me achar. E também, daí, nas redes sociais também, né, @Flávio Flamenco. Então, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, vocês vão me achar lá também. Aquele curso maravilhoso de violão, tinha técnicas completas de violão flamenco, que eu tive a oportunidade de fazer e é maravilhoso, eu indico para todo mundo. Você continua com os cursos abertos? Sim, continuo com os cursos abertos e agora também estão super acessíveis, porque também tem no formato vitalício e tem no formato que é anual. Então a pessoa que quiser ter acesso durante um ano, então ela paga um valor bem assim, tranquilo, bem acessível. E quem quiser ter esse conteúdo, que são mais de 170 aulas, todas as técnicas do violão flamenco, repertório desde o mais iniciante ao avançado, né? É importante falar, as pessoas perguntam, né? Se eu não tenho um violão de nylon, dá para começar?
Dá. Se eu não tenho um violão de flamenco, dá pra eu começar? Dá. Dá pra você começar. É tudo aquilo que a gente falou. Você Sim. precisa ter vontade e foco e você vai. Ah, mas se eu não tenho base de violão clássico, dá pra tocar flamenco? Dá. Dá sim, Dá. dá sim. Sabe? Se você sabe fazer acordes com pestana, já por exemplo, cara, é suficiente pra você poder tocar tudo que tá lá dentro e você ir crescendo dentro da plataforma. Então, tem todas as técnicas, tem teoria, tem na prática. Tem algumas partituras, mas não precisa saber ler partitura, também é importante para você aprender. Então, assim, só vai. Né? É muito completo, as informações são muito claras. Quem adquirir os cursos está aprendendo dessas fontes todas riquíssimas que a gente está falando aqui, de pureza, de muita flamencura na sua essência. Sim. Flávio, meu irmão, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu queria dizer para você que eu, além da admiração incondicional pela tua arte, que eu amo, né? Você é responsável por muita coisa bonita que aconteceu na minha vida, grandes amigos. Eu queria dedicar também, falar desse programa nesse primeiro episódio, né? Que a gente está gravando aqui com o Iago no Nó na Madeira. Opa. E que vai ficar hospedado também nas tuas redes sociais. Você vai, pode ser, se vocês permitirem, eu não sei como é que vai lançar esse episódio na sua rede. Muito bom. Esse nosso podcast que vai falar aí sobre vários assuntos relacionados à música. Legal, cara. Queria mandar um abraço grande pro meu amigo Iberê, que tá se recuperando. Iberê Ribeiro. Nosso querido irmão. Irmãozão, tá? Saúde pra você. Queria dizer da importância que o flamenco me trouxe com muitos amigos. Nós viajamos para Espanha, aproveitamos da amizade. Roger, grande abraço para você. Super. Mandar um abraço especial para duas famílias queridas por mim. A família Fontinelli, Maria Carla, Maria Isabela. Lindas. Fernando Fittipaldi. Muito boa recuperação para você, meu querido. A gente tinha que ir no Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo, né? Conheço. Já tocou lá também, né? Já. Cara, tem uns lugares lá que são Pedra Azul, uma cidade linda, linda demais. Itaúnas, Vila Velha. Flávio, meu grande amor da vida, Noé Torgano, que no futuro olha isso aqui. Um beijo pra você, meu filho amado. Você tem 2 filhos lindíssimos. Tenho 2, sim. 2 criaturas especialíssimas. Um beijão pra Sara e pro Ravi. Um beijo, Ravi. Papai. Meu irmão, querido, amo você de coração. Eu também, você sabe. E você sabe que voltando no Rio a gente vai fazer mais outras conversas. Certeza. Você podia finalizar com um pouquinho de Gypsy pra gente? Vamos fazer. A voz essa hora já foi embora. Mas pra cantar, vamos ver. Não sei o que eu posso tocar aqui, deixa eu pensar. O que você quiser, meu irmão. Tudo que toca é tão lindo. Yo quisiera ser el aire, me muero por querer tantísimo amar. Oh my, de que te signali, busca minha palha taverne. Oh my, de que te signali, oh my. Oh my, de que te signali, busca minha palha taverne. Oh my, de que te signali, oh my. Valeu! Obrigado, meu irmão. Obrigado, assim a gente encerra. Super. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.